Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Naruto, a lenda de Wagakure. Capítulo 181. No dia seguinte, após acordar cedo, Ishiro não conseguiu conter sua excitação e começou a praticar a liberação de relâmpagos. Após uma noite de descanso, o chakra que ele refinou novamente era muito abundante, dando a Ishiro muitas oportunidades de tentativa e erro. Ishiro primeiro gerou um pequeno arco elétrico e depois controlou esse arco para viajar entre os fios de ferro preparados. Esta etapa não foi difícil de executar. O controle de Ishiro sobre a liberação de relâmpagos já era muito bom. Então, esse arco chegou a uma bifurcação. Ao passar pela bifurcação, o arco naturalmente se dividiu em dois. E assim, algo que Ishiro havia tentado de todas as maneiras possíveis fazer antes, mas não conseguiu, agora ele conseguia fazer com facilidade. Então Ishiro controlou o arco elétrico, agora com apenas metade do seu tamanho original, para continuar viajando ao longo do fio de ferro em direção à próxima bifurcação. Após cerca de 10 dessas divisões, o raio ainda sob o controle de Ishiro encolheu para cerca de 1/1000 de seu tamanho inicial. Ishiro controlou esse pequeno fio de corrente para sair do fio de ferro para que ele pudesse sentir e observar. Não que Ishiro não quisesse controlá-lo para ficar ainda menor, mas seu controle havia chegado ao limite. Durante todo o dia, Ishiro não foi ao escritório do conselheiro nem ao campo de treinamento, ele apenas se concentrou em brincar com o arco elétrico. Ishiro tinha algum conhecimento das aulas de física de sua vida passada, e sua compreensão da eletricidade era diferente da deste mundo. Ele sabia que ela também poderia ser considerada uma forma de energia e poderia fazer muitas coisas. Às vezes, Ishiro controlava a corrente para que ela percorresse rapidamente o fio de ferro, circulando e observando o fio esquentar e gerar altas temperaturas. Às vezes, ele coletava a corrente em um fio de ferro e então lentamente aproximava outro fio de ferro, conduzindo experimentos de arco. Dessa forma, Ishiro sentiu como se tivesse retornado à sua vida anterior, sozinho em casa, brincando como uma criança com grande alegria. Foi somente quando Natsuki voltou para casa furiosa e o questionou sobre o porquê de ele não ter ido buscá-la naquele dia que Ishiro acordou daquele estado de imersão. Ishiro coçou a cabeça sem jeito e então se desculpou sinceramente com Natsuki. No entanto, Natsuki parecia genuinamente irritada desta vez. Nada do que Ishiro disse funcionou, até que finalmente Ishiro propôs reduzir seu treinamento em 1 hora por dia, só então ela relaxou seu rostinho severo. Olhando para a garotinha indo embora como se tivesse conquistado uma grande vitória, Ishiro ficou momentaneamente sem palavras. No entanto, Ishiro não a culpou por isso. Ele não tinha comido o dia todo, primeiro precisava ir a um restaurante. Depois do jantar, Ishiro saiu do restaurante de Yakiniku carregando 2 pequenos animais na mão. Ishiro chegou ao campo de treinamento e descobriu que seus 3 discípulos ainda estavam lá. Até Matsutani Shinya estava pensando em um novo ninjutsu. Ishiro assentiu, satisfeito. Então ele começou a experimentar a liberação de relâmpagos em pequenos animais. E de fato, talvez devido a um dia inteiro de brincadeiras, Ishiro agora conseguia criar minúsculas correntes elétricas sem fios de ferro. Ishiro controlava a corrente e a injetava nos corpos dos pequenos animais. Desta vez, não houve paralisia. Os pequenos animais não só não ficaram paralisados, como também pareciam excepcionalmente ativos. Haha, é eficaz. Ishiro estava inexplicavelmente animado. Seus 3 discípulos próximos apenas olharam para Ishiro antes de prosseguirem com seus afazeres. Embora Ishiro fosse poderoso e os guiasse com seriedade, sua imagem na mente deles era a de uma pessoa nada convencional. Não importava as coisas bizarras que Ishiro fizesse, os 3 não achariam isso muito estranho. As coisas subsequentes foram muito mais fáceis. Ishiro passou cerca de 1 mês com a cooperação de Nakata Hajime, chefe do departamento médico. Finalmente desenvolveu um método sistemático de estimulação por liberação de relâmpagos. Em um campo de treinamento de Wagakure frequentado por Ishiro, Onoki, Saka Mei e Kura. Nakata Hajime e os 3 discípulos de Ishiro estavam todos assistindo o desempenho de Ishiro no centro do campo. O que Ishiro estava fazendo era simples, movendo-se rapidamente e demonstrando os efeitos do método de estimulação da liberação de relâmpagos por meio de avanços contínuos, giros, recuos, quedas e outros movimentos. O bônus de velocidade que o método de estimulação da liberação de relâmpagos concedeu a Ishiro era assustador, um aumento de pelo menos 50%. E isso só porque o método de estimulação da liberação de relâmpagos de Ishiro ainda estava em um nível rudimentar. Ishiro sentia que à medida que sua compreensão da liberação de relâmpagos se aprofundasse, os efeitos do método de estimulação também se fortaleceriam continuamente. Entretanto, embora a velocidade de corrida linear proporcionada pelo método de estimulação de liberação de relâmpago tenha aumentado muito, a agilidade em curvas e manobras não melhorou muito. Após a demonstração, Onoki não discutiu com os outros, mas tomou uma decisão direta. Classifique o método de estimulação da liberação de relâmpagos como um ninjutsu de nível A. Reúna todos os jounin da vila que sabem usar a liberação de relâmpagos e ensine-lhes o método de estimulação da liberação de relâmpagos. Ensinem o máximo de pessoas que puderem aprender. Em relação à decisão de Onoki, Ikura e os outros não se opuseram. O efeito desse método de estimulação da liberação de relâmpagos era óbvio demais. Como Wagakure, alegando ser o segundo mais forte do mundo ninja com base nisso, não era sem razão. Infelizmente, havia poucos jounin com a liberação de relâmpago na vila. Ninjas em Wagakure com afinidade à liberação de relâmpago eram inerentemente escassos. Somado à falta de ninjutsu com a liberação de relâmpago na vila, muitos dos já raros ninjas com o atributo relâmpago haviam escolhido outros caminhos. Entre aqueles que ainda persistiram neste caminho, muito poucos conseguiram atingir o nível jounin. Desta vez,
Onoki desconsiderou os pontos de contribuição e deu diretamente o método de estimulação da liberação de relâmpago para esses Jounin da liberação de relâmpago de graça, também como compensação pelo que a vila lhes devia. Jutsu de selamento ninjutsu médico, energia natural, liberação de relâmpago, 1, e o genjutsu trocado em Konoha. Ishiro, você realmente é a estrela da sorte do nosso Iwagakuri? Onoki olhou para Ishiro com grande emoção. A fundação de Iwagakuri era muito superficial. Muitas das coisas que Ishiro fizera ao longo dos anos, intencionalmente ou não, supriam as deficiências da vila. Ishiro sorriu. Ele já havia se tornado um conselheiro ancião. O que mais havia a dizer? Agora Ishiro tinha um novo dilema. Antes, para aumentar rapidamente seu poder de combate, ou melhor, sua capacidade de sobrevivência no campo de batalha. Ishiro havia concentrado a maior parte de sua energia na liberação de relâmpago. Para isso, ele até mesmo reduziu seu treinamento de liberação de fogo. A ideia original de Ishiro era que Sasuke, na história original, poderia aprender o método de estimulação da liberação de relâmpagos enquanto ainda fosse um genin. Então não deveria ser muito difícil para ele desenvolvê-lo sozinho. Mas pensando bem agora, quem era Sasuke? Ele era o protagonista secundário ali, uma pessoa com vidas passadas e presentes. Seu atributo principal era o relâmpago. Ele tinha o truque do Sharingan e tinha Kakashi, um professor cujos atributos combinavam perfeitamente com os seus, guiando-o com o máximo esforço. E Ishiro? O atributo relâmpago era o quarto atributo de Ishiro. Ishiro não tinha uma ferramenta poderosa para aprender ninjutsu como o Sharingan. Ishiro nem sabia como praticar o método de estimulação da liberação de relâmpago, muito menos ter um professor o guiando passo a passo. A dificuldade desse caminho excedeu em muito a imaginação de Ishiro. Agora Ishiro havia aprendido o método de estimulação da liberação de relâmpagos, mas, olhando para trás, ele ficou surpreso ao descobrir que sua proficiência no atributo relâmpago já havia superado a do atributo fogo. Então Ishiro estava em apuros. Deveria escolher fogo ou relâmpago? Atualmente seu atributo relâmpago havia de fato progredido mais do que seu atributo fogo, mas isso se devia ao esforço de Ishiro. Um grande investimento de tempo havia produzido esse resultado. Se Ishiro tivesse investido a mesma quantidade de tempo no desenvolvimento do atributo fogo, os ganhos não teriam sido pequenos. Além disso, o atributo fogo era, afinal, o terceiro atributo de Ishiro, com maior potencial que o atributo relâmpago. Embora Ishiro já tivesse semi-desenvolvido e semi-plagiado um jutsu de liberação de relâmpago de nível A. Isso se devia ao fato de um método de estimulação de liberação de relâmpago ser especial e consumir muito pouco chakra. A quantidade de chakra do atributo relâmpago de Ishiro não era suficiente para ele lançar um jutsu de liberação de relâmpago de nível A. Então agora Ishiro precisava fazer um julgamento. Sua quantidade atual de chakra na liberação de relâmpagos seria suficiente para que ele aumentasse sua proficiência na liberação de relâmpagos ao ponto de conseguir realizar a fusão de chakras. Ishiro não pensou muito sobre a questão antes de ter uma resposta sim, por nenhuma outra razão além do seu conhecimento de física de sua vida passada, o que deu a Ishiro uma grande compreensão de eletricidade. Ishiro sentiu que, combinando isso com o conhecimento relacionado a aparelhos elétricos de sua vida passada, ele conseguiria alcançar isso. Além disso, as reservas de chakra de Ishiro estavam atualmente em uma nova fase de rápido crescimento. O tempo estava do lado de Ishiro. Pois bem, estava decidido. Ele abandonaria temporariamente o treinamento de liberação de fogo e se concentraria em conquistar a liberação de relâmpago. Para dominar completamente a liberação de relâmpago, Ishiro ainda precisava criar um novo ninjutsu. Este era um procedimento padrão. Os ninjas podiam aprender muito mais durante o processo de desenvolvimento do ninjutsu do que simplesmente aprendendo os ninjutsu existentes. Que ninjutsu criar? Pensando nisso, duas pequenas figuras começaram a discutir em sua mente. Ishiro A. Que tal Chidori? Ishiro B. O Chidori requer um par de olhos que possa perceber os movimentos do inimigo. Ishiro A. Embora eu não tenha o Sharingan ou o Byakugan, eu tenho o olho da mente. Isso não compensa a falta de visão dinâmica? Ishiro B. Mas Chidori é um ninjutsu de combate corpo a corpo. Ishiro A. Meu propósito ao desenvolver a liberação de relâmpagos é obter uma Kekkei Genkai e alcançar uma sublimação da vida, não para combate. Ishiro B. Você simplesmente não quer usar seu cérebro. Você quer ser preguiçoso. Ishiro R. Ishiro A. Tudo bem, talvez eu só queira ficar preguiçoso? A mente de Ishiro lutava constantemente. Deveria escolher ou não? Ishiro. Ishiro, imerso em seus próprios pensamentos, pareceu ouvir alguém chamando-o e só então voltou a se atordoado. Olhando para cima, por que havia tantas pessoas? Ah, certo, parece que eu estava demonstrando o método de estimulação de liberação de relâmpagos agora mesmo. Ishiro balançou a cabeça, clareou a mente, caminhou até Onoki e os outros e disse, quem me chamou agora? Todos ficaram sem palavras. Seus 3 discípulos cobriram o rosto. Ikura tossiu e disse, o Lorde Tsuchikage perguntou se você já compilou o método de treinamento detalhado para este método de estimulação de liberação de relâmpagos. Eu compilei. Dizendo isso, Ishiro pegou um pergaminho que havia escrito há muito tempo e o entregou ao Onoki. Quando Onoki estava prestes a dizer algo, o membro da Anbu se aproximou rapidamente e entregou uma informação a ele. Onoki abriu, sua expressão mudou imediatamente e ele disse, de volta ao escritório, agora. Konoha e Tsunagakuri travaram uma grande batalha. Tsunagakuri foi derrotado. Após retornar ao escritório do Tsuchikage, Onoki deu uma notícia de peso. Antes que todos pudessem digerir a informação, Ishiro disse, a derrota de Tsunagakuri era previsível há muito tempo. Eles não atacam quando têm vantagem e não recuam quando estão em desvantagem. Seus avanços e recuos não têm medida. A camada de tomada de decisão de Tsunagakuri é muito caótica. Derrotas são normais.
Ikura, no entanto, estava preocupado com outra coisa. Tsunagakuri usou sua besta com cauda? Quais indivíduos de nível Kage de Konoha foram enviados? Onoki entregou o relatório de inteligência a Ikura e disse: veja você mesmo. O relatório foi então passado entre Ishiro e os outros 3. Tsunagakuri de fato usou sua besta com cauda, mas ainda falhou porque Konoha tinha 3 indivíduos de nível Kage: Jiraiya, Orochimaru e Namikaze Minato. Jiraiya suprimiu completamente o Jinchuriki de uma cauda, Bunpuku, forçando a besta com cauda a perder o controle. Orochimaru imobilizou Chiyo, mas ainda tinha capacidade de sobra para massacrar outros ninjas de Tsunagakuri. Hasa foi inicialmente quase morto instantaneamente por Namikaze Minato. Mais tarde, contando com as capacidades ofensivas e defensivas especiais de seu pó de ouro, ele mal conseguiu manter uma situação invicta contra Minato. No entanto, Hasa, sendo reprimido e restringido, não conseguia mais desempenhar um papel efetivo. Namikaze Minato, na ofensiva, podia ocasionalmente ir e matar 1 ou 2 Jounin de Tsunagakuri por diversão. Assim, Tsunagakuri foi derrotado, e eles nem sequer recuperaram a uma cauda. Felizmente, Tsunagakuri foi derrotado rapidamente desta vez, então o número real de baixas não foi alto, menos de 1000 no total. O único arrependimento foi perder a uma cauda. Mas foi justamente por terem perdido a uma cauda que Tsunagakuri sofreu um golpe. Os superiores que originalmente controlavam os Jinchuriki da uma cauda ainda podiam se dar ao luxo de não temer Hasa e Chiyo. Mas tendo perdido a besta com cauda e assumido a responsabilidade pela derrota, os vários superiores perderam instantaneamente a confiança dos escalões médio e inferior. Em meio a uma onda de apoio, Hasa se tornou o 4º Kazekage durante a derrota. Após assumir o poder, Hasa restaurou a autoridade de Chiyo como anciã. Então, os dois uniram forças para tomar o poder das mãos dos superiores originais. Felizmente, a ascensão de Hasa ao poder foi tranquila e seu prestígio suficiente. Os superiores originais representavam pouca ameaça a ele, então Hasa não realizou um expurgo. Caso contrário, é difícil dizer quantos desses superiores teriam sobrevivido. No entanto, o relatório de inteligência mencionou que uma cauda saiu do controle, mas não disse em quais mãos ele caiu. Ishiro ficou um pouco confuso. Há uma cauda? Ela desapareceu? Ikura também franziu a testa. Por que a pessoa que repassou essa informação não incluiu informações tão importantes? Entretanto, a questão foi rapidamente resolvida porque cerca de meio-dia depois, um segundo relatório de inteligência chegou. Uma cauda havia escapado e corrido de volta para a Terra do Vento. É claro que uma cauda não retornou para a vila de Tsunagakuri, mas voltou para o deserto. Capítulo 182. Acontece que a razão pela qual Tsunagakuri não sofreu grandes perdas durante sua derrota foi porque a uma cauda se posicionou entre as duas frentes de batalha. Quando Cauda Mágica estava prestes a enlouquecer, Tsunagakuri foi o primeiro a perceber que algo estava errado. Sabendo que não conseguiriam recuperar a besta com cauda no campo de batalha, Tsunagakuri abandonou Cauda Mágica decisivamente e decidiu recuar. Caso contrário, como Tsunagakuri poderia ter evitado ser perseguido por Konoha durante sua derrota? É preciso lembrar que na Terra da Grama, Konoha havia deixado para trás pelo menos 2000 cadáveres durante sua própria retirada em pânico. De fato, Konoha perseguiu Tsunagakuri. Mas assim que chegaram perto do Jinchuriki de uma cauda, Shukaku enlouqueceu. A forma completa de Shukaku bloqueou os perseguidores de Tsunagakuri e também causou enormes perdas em Konoha. Konoha tinha 3 combatentes de nível Kage presentes. Shukaku foi rapidamente repelido, mas, para tratar os feridos, Konoha não foi atrás de Shukaku. E Shukaku, com muito tato, não causou mais problemas e recuou logo ao perceber que não conseguiria vencer. Felizmente, Shukaku recuou a tempo. Caso contrário, Konoha poderia ter sofrido uma perda líquida nesta batalha. As forças de Konoha, tendo claramente vencido, mas perdido inutilmente várias centenas de ninjas, recuaram para o castelo Kikyou. Tsunagakuri também fugiu de volta para a Terra do Vento. De repente, a outrora movimentada Terra dos Rios ficou apenas com Shukaku, ainda causando tumulto. A equipe de inteligência enviada por Iwagakuri inicialmente acreditava que Konoha ou Tsunagakuri viriam resgatar Shukaku. Mas até Shukaku retornar aos desertos da Terra do Vento, nenhum dos lados veio resgatar a besta com cauda. Só então o pessoal da inteligência relatou o paradeiro final de Shukaku à aldeia. Esta notícia não foi boa para Iwagakuri. A batalha entre Konoha e Tsunagakuri tinha sido tranquila demais para Konoha. Embora tenham perdido centenas de ninjas no final devido à fúria de Shukaku, a derrota foi em grande parte insignificante. Pelo preço de algumas centenas de ninjas para derrotar uma grande potência, Konoha considerou uma pechincha. E Tsunagakuri, após perder sua besta com cauda, não poderia mais guerrear num futuro próximo. Recuperar Shukaku e encontrar um novo Jinchuriki eram agora as preocupações mais urgentes de Tsunagakuri. Antes que um novo Jinchuriki pudesse ser enviado ao campo de batalha, Hasa não ousaria iniciar outra guerra, mesmo que sua vida dependesse disso. E era ainda menos provável que Konoha cruzasse o deserto para perseguir Tsunagakuri. Isso seria muito perigoso. Portanto, embora nenhum tratado de paz tenha sido assinado, a guerra entre Konoha e Tsunagakuri havia efetivamente terminado. Suspiro, parece que Konoha venceu no fim das contas. Onoki estava um tanto arrependido. Tsunagakuri tinha sido muito ineficaz, eles deveriam ter pelo menos causado mais alguns milhares de baixas em Konoha. Ishiro, no entanto, sorriu e disse, Lord Tsuchikage, Konoha está realmente prestes a vencer, mas este não é o fim.
Para Konoha a vitória está apenas começando. Konoha de fato havia garantido sua vitória. Eles lutaram 1 contra 4 e prevaleceram. Quem Konoha temeria em seguida em uma situação de 1 contra 2? Mas ninguém previu que justamente quando todo mundo ninja pensava que Konoha estava prestes a vencer, outra guerra brutal e trágica eclodiria. Exceto Ishiro. Ishiro leu a história original e sabia que Kirigakuri ficaria furioso. Ishiro não conhecia o terceiro Mizukage de Kirigakuri e não entendia por que na história original, Kirigakuri ainda insistia em enfrentar Konoha de frente, quando Konoha já havia derrotado Tsunagakuri e Iwagakuri. Mas Ishiro acreditava que se Kirigakuri enlouquecesse na história original, a possibilidade de enlouquecerem novamente nesta vida ainda era muito alta. Ishiro sentiu que era hora de sair e vagar mais uma vez. Mas antes disso, Ishiro teve que visitar o Departamento de Inteligência primeiro. O Departamento de Inteligência também era uma agência sob a supervisão de Ishiro, mas Ishiro não o havia visitado até agora. Ishiro visitou os outros 3 departamentos e causou grande comoção em cada um deles. Ele não foi ao Departamento de Inteligência apenas por falta de tempo. Depois de se tornar consultor, Ishiro cuidou de um assunto após o outro. Reformas médicas, experimentos de absorção de energia natural, aprendizado do método de estimulação da liberação de relâmpagos, ajustes na política dos Jinchuriki. Agora Ishiro também precisava desenvolver profundamente a liberação de relâmpagos. Originalmente, Ishiro ainda não tinha tempo para ir ao Departamento de Inteligência. Mas agora, ao saber que Konoha havia derrotado Tsunagakuri, algo lhe veio à mente, que o fez querer visitar o Departamento de Inteligência. O que Ishiro pensou foi no incidente da Ponte Kanabi. Devido à intervenção de Ishiro, Iwagakuri e Konoha cessaram as hostilidades logo no início, então naturalmente não haveria mais combates na Ponte Kanabi. Então Obito, que desapareceu durante a missão da Ponte Kanabi na história original, ainda estaria desaparecido. A partir da história original, pode-se concluir que o incidente posterior do Três Caudas de Hinohara foi deliberadamente organizado por Madara Uchiha, com o propósito natural de fazer Obito despertar o Mangekyou Sharingan e deixar Konoha completamente. Entretanto, Ishiro não pôde confirmar se o ataque de Obito pelos ninjas de Iwagakuri antes foi obra de Madara Uchiha. Será que Madara Uchiha orquestrou o desaparecimento de Obito desde o início? Ou o local do desaparecimento de Obito foi apenas perto de onde Madara Uchiha estava escondido, e Madara simplesmente agiu por capricho? Ishiro não conseguia julgar. Agora que o incidente da Ponte Kanabi havia acabado, Ishiro queria saber se Obito ainda estava desaparecido. Isso era muito importante. Se Obito não se voltasse para o lado sombrio, e Nagato também, a vantagem de Ishiro na trama deixaria de existir. Como o plano de Zetsu Negro para salvar sua mãe prosseguiria, Ishiro estaria completamente no escuro. Mais importante ainda, se Obito não se voltasse para o lado sombrio, alguém tomaria o lugar dele? Nesse momento, Ishiro enfrentaria um chefe cujas habilidades ele desconhecia. Esse desfecho era assustador demais. Ninguém podia garantir que eles não naufragariam em um canal fácil diante das habilidades bizarras do Mangekyou Sharingan. Além disso, se o agente de Madara finalmente não fosse mais Obito, os novos Uchiha teriam os 2 olhos e ainda seriam capazes de usar o Susanoo? Um Susanoo com capacidades ofensivas e defensivas. Ishiro sentiu que seu corpo pequeno não era adequado para um confronto direto com tal oponente. O departamento de inteligência de Iwagakuri era muito bem escondido, adjacente a Anbu. Mas Ishiro, apesar de passar tanto tempo na Anbu naquela época, não sabia que o departamento de inteligência ficava logo ao lado. Chegando ao departamento de inteligência, Ishiro pediu diretamente ao chefe do departamento o arquivo de inteligência de Namikaze Minato. Embora Namikaze Minato tivesse alcançado o nível Kage recentemente, ele tinha um histórico de combate excepcional, mesmo como um Jounin de elite. Então Iwagakuri havia estabelecido um arquivo sobre ele desde o início. Mais tarde, depois que Ishiro relatou à vila que Namikaze Minato havia se tornado um quase Kage, a vila aumentou seu nível de inteligência em outro nível. Agora, a vila não só tinha informações sobre os aspectos de combate de Namikaze Minato, mas também sobre sua vida pessoal e assuntos relacionados à vontade do fogo. Por exemplo, o fato de Namikaze Minato ter se apossado de um discípulo Uchiha foi interpretado pelo departamento de inteligência de Iwagakuri como uma tentativa intencional de Minato de obter favores do clã Uchiha. Chegaram até a especular que Namikaze Minato esperava se tornar Hokage com a ajuda do poder do clã Uchiha. Ishiro leu rapidamente essas especulações irrelevantes e então encontrou a informação que queria. Os 3 discípulos de Namikaze Minato. Ishiro estava mais familiarizado com as informações de Kakashi e Hinohara do que qualquer um, então ele as leu rapidamente. Somente quando se tratou de Obito Uchiha, Ishiro leu com atenção. Primeiro, a inteligência não mencionou que Obito estava desaparecido ou morto em combate, nem mencionou que Kakashi se tornou o Sharingan Kakashi. Entretanto, a descrição de Obito na informação foi muito interessante. Iwagakuri realmente usou a palavra gentil. Ser descrito como gentil por um inimigo. Quão Shunibyo era esse Obito? Se Iwagakuri pudesse obter informações sobre a personalidade de Obito, então Madara, um veterano que veio do clã Uchiha, certamente saberia ainda mais detalhes. Com as capacidades de inteligência de Zetsu, somadas à sua identidade de clã Uchiha, Madara certamente conhecia Obito. E como ex-líder do clã Uchiha, Ishiro acreditava que Madara sabia qual tipo de personalidade seria adequada para despertar o Mangekyou Sharingan. Portanto, com base nessa informação, Ishiro supôs que o destino de Obito na Ponte Kanabi provavelmente fora orquestrado por Madara. Preste atenção a esse Obito Uchiha. Veja se há alguma faísca entre Namikaze Minato e o clã Uchiha, disse Ishiro ao chefe do departamento de inteligência. Sim. O chefe do departamento de inteligência não estranhou. Um conselheiro prestando atenção a um Uchiha que nem sequer havia despertado seu Sharingan certamente estava considerando as disputas de poder de alto nível em Konoha.
Parece que preciso reunir mais informações sobre os movimentos entre os superiores de Konoha e os Uchiha, pensou o chefe de departamento. Após obter as informações desejadas, Ishiro não saiu imediatamente. Em vez disso, passou o dia inteiro analisando todos os relatórios de inteligência que o departamento considerava importantes. Durante esse processo, Ishiro descobriu algumas discrepâncias. Essas informações estavam todas relacionadas a Kirigakuri. O campo de batalha de Kirigakuri com Konoha ficava no território da antiga terra dos Redemoinhos. A guerra entre os dois lados sempre foi morna. Devido à falta de mobilização de exércitos em larga escala e à ausência de potências de nível Kage, os conflitos entre os dois lados eram todos de nível de esquadrão. Portanto, os Uchiha e Hyuga de Konoha sempre tiveram a iniciativa devido às suas vantagens individuais em força de combate. Mas essa vantagem também era relativamente limitada porque os Uchiha e os Hyuga não confiavam uns nos outros, nem mesmo seus acampamentos eram unidos. Isso levou, em grande parte, à relativa dispersão das forças de Konoha. A principal força de Kirigakuri confrontando Konoha eram os 7 espadachins ninja da névoa. As 7 espadas ninja de Kirigakuri não eram apenas armas, mas também símbolos de poder. Os ninjas que se tornassem parte dos espadachins naturalmente teriam certa influência. E desta vez, o exército que confrontava os dois grandes clãs de Konoha era a força pertencente aos 7 espadachins ninja da névoa. Entretanto, o outro grande poder de Kirigakuri, suas numerosas famílias Kekkei Genkai, invejadas por outras vilas ninjas, não participaram da guerra desta vez. Dentre essas famílias Kekkei Genkai, apenas alguns indivíduos azarados e com pouco talento, que estavam realizando missões externas, foram trazidos quando 7 espadachins ninja da névoa recrutaram ninjas nascidos civis. Desta vez, os Uchiha e os Hyuga estavam realmente lutando contra os ninjas civis de Kirigakuri. Se não fosse pelos 7 espadachins ninja da névoa, que dissuadiram seus oponentes até certo ponto com suas técnicas bizarras, Kirigakuri já teria sido derrotado há muito tempo. Foi justamente a partir dos movimentos recentes dos 7 espadachins ninja da névoa que Ishiro descobriu que algo estava errado. Os 7 espadachins ninja da névoa frequentemente operavam em grupos de 2 ou 3 para lançar ataques furtivos contra os Uchiha e os Hyuga. Como suas ações eram muito conhecidas e as características dos ninjas mortos pelas espadas ninja eram muito óbvias, até mesmo Iwagakuri conseguiu entender prontamente os movimentos dos 7. Entretanto, Ishiro descobriu, a frequência com que os 7 espadachins ninja da névoa apareciam perto do clã Uchiha havia diminuído muito recentemente. Se considerarmos a grande vitória de Konoha contra Tsunagakuri, então os 7 espadachins ninja da névoa agindo dessa maneira seria normal. Mas o problema era que as atividades dos 7 espadachins ninja da névoa perto do acampamento Hyuga não haviam diminuído, pelo contrário, elas haviam se tornado sutilmente mais frequentes. Isso fez Ishiro involuntariamente pensar no incidente da Terceira Grande Guerra Ninja, onde a família principal Hyuga perdeu um Byakugan. Pensando nisso, Ishiro não conseguiu mais conter seu desejo de sair e vagar. Monitore de perto os movimentos do acampamento Hyuga no campo de batalha da Terra dos Redemoinhos. Envie qualquer notícia ao meu escritório imediatamente, disse Ishiro ao chefe do departamento de inteligência. Sim. Embora o chefe do departamento de inteligência não entendesse, ele respondeu de forma muito seca. Capítulo 183. Depois de deixar o departamento de inteligência, Ishiro encontrou Onoki e expressou seu desejo de sair e vagar. Mas o que surpreendeu Ishiro foi que desta vez, Onoki recusou sem nem pensar, sem nem mesmo ouvir o motivo pelo qual Ishiro queria sair. Espere até atingir o nível Kage antes de deixar a vila. Onoki dispensou Ishiro com esta frase simples. Anteriormente, Ishiro era apenas um Jounin de elite, então Onoki naturalmente não o restringiria dentro da vila. Isso não ajudaria em seu crescimento. Para atingir o nível Kage, Ishiro precisava de experiência suficiente. E de fato, Ishiro alcançou seu crescimento em meio à guerra. No entanto, depois que Ishiro se tornou um quase Kage, sua importância para a vila mudou completamente. Na visão de Onoki, sair para perambular naquela época era muito arriscado. Era melhor permanecer honestamente na vila por alguns anos. Depois de alguns anos, quando Ishiro se tornou um Kage poderoso, se ele quisesse sair e vagar, embora não sem perigo, pelo menos seria muito mais seguro do que agora. Para a vila, o futuro Ishiro estava fadado a ser do nível Kage e naquela época, a importância de Ishiro para a vila seria inevitavelmente maior. Portanto, não importa o que Ishiro quisesse fazer ao sair agora, aos olhos de Onoki, isso não compensaria os riscos que Ishiro enfrentaria ao sair naquele momento. Vendo que Onoki nem queria ouvir suas razões, Ishiro se sentiu impotente e foi discutir contramedidas com Ikura. Quando Ikura soube que Ishiro queria deixar a vila, ficou radiante. Haha, agora finalmente é a sua vez. Quando a guerra começou, eu estava restrito à vila. Toda vez que ouvia falar do que vocês estavam fazendo lá fora, eu sentia muita inveja. Naquela época, eu pensava que se o ritmo da guerra acelerasse, eu provavelmente nem teria a chance de participar. Pensando bem, parece que a única vez que saí da vila foi para trocar o boneco humano do terceiro Kazekage com Tsunagakuri. Mesmo agora, o Lord Tsuchikage ainda exige que eu domine meu ninjutsu de nível S com proficiência antes de poder deixar a vila. Ishiro. Depois de pensar por um momento, Ishiro disse sem vontade, mas Namikaze Minato de Konoha esteve ativo lá fora todo esse tempo. Ikura balançou a cabeça e disse, Konoha está cheia de talentos. Como podemos nos comparar a Iwagakuri? Além disso, Namikaze Minato naquela época provavelmente não havia relatado sua situação aos escalões superiores de Konoha. Ishiro se sentiu um pouco desanimado e disse, a propósito, como está seu aprendizado do segundo ninjutsu de nível S que você escolheu? Ikura deu um sorriso irônico e disse, como o ninjutsu de nível S pode ser tão fácil de aprender? Dizendo isso, Ikura olhou para Ishiro com inveja.
Seu talento em ninjutsu é impressionante. Você dominou 2 ninjutsus de nível S tão rápido. O primeiro ninjutsu de nível S de Ishiro, o Banshou Tenin, podia ser considerado completamente dominado. No entanto, seu segundo ninjutsu de nível S, Olho da Mente, era apenas para iniciantes. O ninjutsu Olho da Mente era como uma habilidade passiva. Teoricamente, após dominá-lo completamente, Ishiro seria capaz de detectar passivamente todas as flutuações de chakra ao seu redor. O alcance não era grande, Ishiro havia testado que o raio era de cerca de 200 metros, muito menos do que o ninjutsu sensorial que aprenderá antes. Mas agora, Ishiro só conseguia sentir claramente quando sua visão estava fechada. Estava longe de ser utilizável em combate real. Ishiro agora entendia o motivo disso também. Olho da Mente parecia fornecer a Ishiro um sexto sentido. Como uma pessoa comum, Ishiro estava acostumado a usar seus olhos e ouvidos como sentidos primários para receber informações externas. Agora, com o surgimento repentino de um sexto sentido cuja eficiência não era menor que a de seus olhos, Ishiro não conseguiu se adaptar a essa mudança imediatamente. Às vezes, mesmo usando o Olho da Mente intencionalmente, ele interferia no que seus olhos estavam vendo. Se isso acontecesse durante o combate, o Olho da Mente não só deixaria de ajudá-lo, como também seria um obstáculo. Então Ishiro balançou a cabeça e disse: "Meu Olho da Mente ainda está longe de ser aplicável em combate real. Então é ainda mais impossível para você deixar a vila. O Lorde Tsuchikage não concordará", concluiu Ikura. Ishiro sentiu-se desanimado. Depois de pensar um pouco, perguntou novamente: "Você não saiu da última vez quando estava negociando com Sunagakure? Então, eu também terei uma chance?" Ikura olhou para Ishiro com um sorriso, mas não disse nada. Ishiro não entendeu a princípio, mas logo percebeu. Naquela época, Ikura foi porque a vila estava com falta de pessoal e não conseguia encontrar um ninja com prestígio suficiente. Mas se uma situação semelhante surgisse agora, Onoki não enviaria Ishiro, pois tinha uma escolha melhor: Ikura, pelo menos, já possuía poder de combate de nível Kage. Embora sua força ainda estivesse no nível mais baixo entre os Kage, ele ainda era mais confiável que Ishiro. Ishiro suspirou, saiu do lugar de Ikura e retornou ao seu escritório. Ishiro não estava disposto a permanecer na vila daquele jeito. "Como posso fazer com que Onoki me mande embora?" Ishiro começou a ponderar. "É isso mesmo, eu tenho uma vantagem." Ishiro de repente pensou em algo e pulou de alegria. Quando Ishiro esteve no acampamento da Frente Oriental antes, ele era frequentemente enviado por Kitsushi para realizar certas missões. E as missões que Kitsushi designou especificamente a Ishiro tinham todas uma característica: exigiam velocidade, e Ishiro possuía uma velocidade muito superior à de pessoas comuns. Ishiro podia voar. Voar permitia viagens em linha reta, tornando a jornada muito mais curta do que viajar em terra. Além disso, não havia inimigos no ar, então Ishiro podia viajar a toda velocidade sem precisar gastar tempo com reconhecimento e outras tarefas. Em tempos de guerra, a habilidade de voar de Ishiro seria particularmente vantajosa. Felizmente, Onoki não me perguntou nada agora. Caso contrário, eu não teria conseguido orientar seu raciocínio. Mas o que devo dizer para fazer os outros sentirem uma sensação de urgência e então, não ter escolha a não ser me mandar embora? Ishiro começou a se lembrar das informações que havia visto antes no departamento de inteligência e então as analisou com base no enredo da história original. Um momento depois, Ishiro encontrou uma maneira de persuadir Onoki a deixá-lo sair. Então Ishiro se levantou e foi novamente ao departamento de inteligência. Meia hora depois, Onoki, que trabalhava no escritório do Tsuchikage, viu Ishiro retornar após ter saído, franziu a testa e disse: "Não precisa perder tempo. Fique em paz na vila e espere até atingir o nível de Kage." Ishiro sorriu, depois mudou sua expressão para uma séria e disse: "Lorde Tsuchikage, suspeito que Kirigakure vai fazer um movimento contra o clã Hyuga." Onoki olhou para Ishiro e disse: "Kirigakure ataca os Hyuga e os Uchiha todos os dias. Desta vez é diferente. Suspeito que o alvo de Kirigakure desta vez seja especificamente a família principal Hyuga, provavelmente por causa do Byakugan deles", disse Ishiro com total confiança. De fato, Onoki finalmente largou os documentos oficiais em suas mãos, olhou para Ishiro e pensou que Ishiro provavelmente não brincaria com tal informação. Então ele disse: "Vá chamar os outros." Sim. Depois de dizer isso, Ishiro saiu trotando para encontrar Ikura e os outros. Em pouco tempo, os 4 conselheiros se reuniram no escritório do Tsuchikage. Ishiro distribuiu a informação que acabará de obter do departamento de inteligência para todos verem. A informação ainda era a mesma que Ishiro tinha visto antes, só que Ishiro tinha identificado as partes relacionadas. Seguindo a orientação de Ishiro, depois que os outros leram, todos foram enganados por Ishiro e mais ou menos sentiram que a suspeita de Ishiro sobre Kirigakure ter como alvo a família principal Hyuga era de alguma forma possível. No entanto, Saka disse: "Ishiro, essa sua informação apenas indica que as ações de Kirigakure são um tanto anormais. Não prova de forma alguma que eles vão atacar a família principal Hyuga." Ishiro sentiu-se um pouco culpado. Saka realmente merecia a reputação de conselheiro que esteve à frente do departamento de inteligência por tantos anos. Ele percebeu o problema num piscar de olhos. No entanto, Ishiro tinha a vantagem de conhecer o enredo da história original, então estava muito confiante em seu julgamento. Assim ele disse: "Sr. Saka, acho que a probabilidade de Kirigakure fazer isso é muito alta. Se eu fosse o comandante de Kirigakure e tivesse a oportunidade de obter o Byakugan, eu também tomaria providências." Saka ainda não acreditava. A família principal Hyuga definitivamente permanecerá no centro do acampamento. Para obter o Byakugan, Kirigakure teria que lançar um ataque total ao acampamento de Konoha.
Não acho que Kirigakuri correria um risco tão grande pelo Byakugan. Além disso, mesmo depois de correr um risco tão grande, eles podem não necessariamente obter o Byakugan, acrescentou Ikura. Acho que Kirigakuri deve ter obtido alguma informação sobre a família principal Hyuga. É bem provável que um membro da família principal Hyuga deixe o acampamento. Kirigakuri deve estar mirando nos Hyuga com base nessa informação, disse Ishiro com absoluta certeza. Saka balançou a cabeça e disse, isso é pura especulação da sua parte, completamente infundada. Ishiro também sabia que esse argumento poderia não persuadir Onoki e os outros, então ele pegou outro pedaço de informação e espalhou na frente de todos. Ishiro apontou para uma parte dela e disse, Lord Tsuchikage, olhe, os 7 espadachins ninja da névoa de Kirigakuri começaram a agir estranhamente há 5 dias. E olha aqui, Ishiro apontou para outro local. 6 dias atrás, um jounin de uma família do ramo Hyuga foi emboscado e morto por Kushimaru Kuriarari, um dos 7 espadachins ninja da névoa. Parando aqui, Ishiro disse, o informante que repassou esta informação é um Chunin do acampamento do clã Hyuga de Konoha. Ele participou da missão de busca pelo desaparecido jounin da família Hyuga. Embora tenham finalmente encontrado o corpo, pelo menos meio-dia já havia se passado desde o incidente. Ikura ficou um tanto atordoado e disse, você está dizendo que Kushimaru Kuriarari obteve informações sobre os movimentos da família principal Hyuga por meio deste ramo da família Hyuga, jounin? Naquele meio-dia? Para ser sincero, Ikura quase acreditou. Se Ishiro não tivesse reclamado com ele antes, ele teria se convencido pela lógica que Ishiro havia elaborado. Se até Ikura era assim, os outros também não. Saka franziu a testa. Ele também tinha algumas dúvidas sobre a informação que Ishiro estava apresentando. Originalmente, tais informações não indicariam muita coisa. Em uma guerra entre 2 países, era perfeitamente normal que 1 ou 2 jounin morressem. Mas agora que Ishiro havia selecionado essas poucas informações e as juntado, fazendo um palpite aparentemente razoável, ele também estava um tanto inseguro. Então, olhou para Onoki, deixando que este tomasse a decisão. Para ser sincero, Onoki inicialmente não acreditou no palpite de Ishiro. Ele sempre achou que se tratava de uma informação falsa que Ishiro havia inventado para escapar da vila. Onoki adivinhou corretamente. Essas informações foram todas reunidas por Ishiro para persuadir seus superiores. Embora não fossem falsas, seu efeito enganoso era óbvio. O clã Hyuga de fato havia perdido um jounin da família secundária, mas esta não foi a única vez que perderam um jounin. Ishiro apenas havia escolhido esta única instância que se adequava às suas necessidades e ao momento para defender seu caso. Se essas informações fossem colocadas entre todos os outros relatórios de inteligência, combinados com outros jounin do ramo Hyuga que morreram em batalha, Onoki e os outros sentiriam que Ishiro estava sendo irracional. Mas eles não sabiam. Inconscientemente sentiam que Ishiro não os enganaria. Especialmente com uma inteligência tão crítica, Ishiro não seria tão desprovido de discrição. Assim, depois de lutar por um tempo, Onoki ainda decidiu acreditar no palpite de Ishiro. Olhando para Ishiro com olhos cheios de suspeita, Onoki disse desamparado, vou acreditar em você desta vez. Kirigakuri está se preparando há tantos dias. Se eles vão agir, provavelmente será nestes poucos dias. Faça a viagem você. Onoki não instruiu Ishiro sobre o que fazer. Nesse sentido, ele confiava que Ishiro conseguiria lidar bem com a situação. Ele só estava preocupado que Ishiro pudesse ser muito imprudente e se meter em encrenca. Capítulo 184. A Terra dos Redemoinhos ficava a sudeste da Terra do Fogo, enquanto a Terra da Terra ficava a noroeste. As direções eram completamente opostas, então Ishiro passou um dia inteiro na estrada. Afinal, embora Ishiro pudesse voar, ele não ousava cortar em linha reta os céus da Terra do Fogo. Isso seria realmente buscar a morte. Ishiro voou em um grande círculo ao redor da Terra do Fogo, passando por cima de países vizinhos, antes de finalmente alcançar os céus acima da Terra dos Redemoinhos. Ele nunca havia estado na Terra dos Redemoinhos em missão antes. Ishiro imaginara que após a queda da Terra dos Redemoinhos, ela ficaria desabitada. A verdade era que a Terra dos Redemoinhos havia perdido apenas seus governantes originais. Os civis ainda estavam lá. Agora, a Terra dos Redemoinhos havia sido reconstruída, apenas com novos senhores. Além disso, sem o Anel de Jade, que trazia infortúnio devido ao seu valor, os civis da Terra dos Redemoinhos tinham vivido vidas melhores nos últimos anos do que antes. Se não fosse pela eclosão da Terceira Grande Guerra Ninja, com Kirigakuri colocando o campo de batalha no país dos Redemoinhos, então com as terras férteis do país dos Redemoinhos, as vidas de seus civis provavelmente seriam invejadas até mesmo por grandes potências como o País da Terra e o País do Vento. Mas agora Kirigakuri e Konoha haviam investido milhares de ninjas cada um na Terra dos Redemoinhos. Além disso, ambos os lados se envolveram em uma guerra de atrito prolongada em uma vasta área, usando pequenas formações de esquadrão. A Terra dos Redemoinhos havia se despedido de seu breve período de paz e caído em um abismo desesperador. Ishiro viu civis, de tempos em tempos, arrastando suas famílias, indo em direção à Terra do Fogo. Estimou-se que o número de civis da Terra dos Redemoinhos migrando para a Terra do Fogo nos últimos anos não seria pequeno, e Vagakuri praticamente não tinha influência no país dos Redemoinhos. De fato, com exceção de Konoha, cuja influência se espalhava por todo o mundo ninja, a influência das outras grandes potências limitava-se principalmente às suas respectivas áreas circundantes. Para os civis do país dos Redemoinhos distante do país da Terra, os ninjas de Vagakuri eram inerentemente uma espécie rara. Portanto, ao operar na Terra dos Redemoinhos, Ishiro não ousava andar pelas ruas usando uma faixa de Vagakuri. Além disso, os Hyuga eram o principal clã ninja de reconhecimento do mundo. Ishiro não sabia como Kirigakuri conseguiu lançar um ataque surpresa contra os Hyuga, mas Ishiro sentia que ele próprio não conseguiria.
As chamadas técnicas de ocultação de Ishiro não conseguiram enganar nem o Sharingan, muito menos o Byakugan, cujas capacidades de reconhecimento superavam o Sharingan. Então, embora Ishiro soubesse a localização do acampamento Hyuga, ele nem ousou se aproximar, só conseguindo observar de uma altitude elevada, a mais de 5 quilômetros de distância. Entretanto, a visão de Ishiro estava longe de ser suficiente para ver a situação claramente a mais de 10 li de distância. Ele não conseguia nem ter uma visão geral. Suspiro, a essa distância, mesmo que os 7 espadachins ninja da névoa estivessem lutando contra a família principal Hyuga lá embaixo, eu provavelmente não conseguiria enxergar claramente. A menos que os 7 espadachins ninja da névoa pudessem criar uma comoção como a de Kizami Oshigaki. Mas, de acordo com as descrições da história original, a força de cada membro da primeira geração dos 7 espadachins ninja da névoa era apenas a de um Jounin de elite, insuficiente para criar tamanha comoção. Parece que ainda tenho que descer. Ishiro retornou ao chão, vestiu um uniforme da Anbu de Konoha que ele havia preparado e só então caminhou lentamente em direção ao acampamento de Kirigakuri. O acampamento Hyuga era uma zona proibida para Ishiro, mas o acampamento Kirigakuri era diferente. Ishiro sentia que contanto que tomasse cuidado e não se aproximasse demais, provavelmente não seria descoberto. A estrutura do acampamento de Kirigakuri era diferente do que Ishiro imaginara. O acampamento de Kirigakuri estava, na verdade, cercado por um anel de névoa densa. Olhando para o acampamento de Kirigakuri envolto em névoa espessa não muito longe, Ishiro franziu a testa ligeiramente. Com essa camada de neblina densa, era muito difícil para pessoas de fora descobrirem as entradas e saídas do acampamento Kirigakuri. Ishiro chegou a imaginar que o acampamento de Kirigakuri talvez nem tivesse entradas e saídas fixas. De qualquer forma, com a neblina como cobertura, ninguém saberia o layout interno do acampamento de Kirigakuri. Então Kirigakuri podia mudar frequentemente seus pontos de entrada e saída. E a distância atual de Ishiro do acampamento de Kirigakuri, ele não ousou voar para observação. Embora Kirigakuri, assim como Iwagakuri, estivesse na última posição em termos de poder de combate entre as 5 grandes vilas ninjas, uma base usada para a guerra certamente teria todos os tipos de talentos. Ishiro não achava que tinha capital para ser descuidado. Então, no final, Ishiro só conseguiu circundar o acampamento de Kirigakuri à distância. Para evitar deixar pegadas ou outros rastros, Ishiro utilizou a técnica da pedra leve e pesada. Enquanto desviava cuidadosamente de várias armadilhas, ele também precisava estar atento aos ninjas de patrulha que poderiam passar a qualquer momento. Foi aí que a utilidade do olho da mente se tornou aparente. O terreno da Terra dos Redemoinhos era semelhante ao da Terra do Fogo. Havia muitas árvores altas perto do acampamento de Kirigakuri. Ishiro vagava lentamente pelo acampamento de Kirigakuri dessa maneira. Esta é uma boa oportunidade para treinar o olho da mente, pensou Ishiro. Assim que sentiu várias flutuações de chakra a 100 metros de distância, Ishiro flutuou rapidamente para uma área densamente arborizada e se escondeu. Felizmente, aquele esquadrão de ninjas de Kirigakuri não foi na direção de Ishiro, mas se afastou do acampamento de Kirigakuri. Este é o 4º esquadrão de ninjas que encontro. A atividade de Kirigakuri nesta área é um pouco frequente e Ishiro ponderou sobre a mobilização de Kirigakuri enquanto se aproximava cautelosamente. O ninjutsu olho da mente de Ishiro tinha um alcance teórico de percepção de cerca de 200 metros, mas Ishiro estava longe de dominá-lo com proficiência. Não importava que ninjas aparecessem a 200 metros de distância. Mesmo que aparecessem a 100 metros, Ishiro não conseguiria notá-los a tempo. A razão pela qual ele conseguiu detectar o chakra do inimigo a 100 metros de distância foi principalmente porque Ishiro sabia que havia perigo por perto. Por isso, enquanto avançava lentamente, Ishiro sacrificou parte da atenção que inicialmente dedicava à visão e concentrou mais sua energia mental no ninjutsu olho da mente. Foi por isso que Ishiro mal conseguia detectar inimigos a 100 metros. Depois de caminhar por mais um tempo, mais 3 flutuações de chakra apareceram na percepção do olho da mente. Ishiro, como sempre, se escondeu bem. São 4 pessoas? Assim que se escondeu, Ishiro descobriu que as flutuações de chakra à distância haviam mudado de 3 para 4. Jutsu clone? Não, as 4 flutuações de chakra são completamente diferentes. Graças ao ninjutsu sensorial que aprenderá antes e à sua habilidade de usá-lo com proficiência, Ishiro era muito bom em distinguir os atributos de chakra dos inimigos. Isso é, liberação de gelo. Após observar atentamente, Ishiro franziu a testa. O chakra que inicialmente escapara da percepção do seu olho da mente era precisamente a liberação de gelo que ele havia encontrado antes. Mas a intensidade desta liberação de gelo não parece muito forte. Agora que o próprio Ishiro possuía uma Kekkei Genkai, sua perspectiva era naturalmente diferente. O ninja da liberação de gelo que ele sentia, na opinião de Ishiro, era o tipo que, apesar de dominar uma Kekkei Genkai, deveria estar no fundo do poço entre os usuários de Kekkei Genkai. Esse fundo não se referia à força, mas ao nível da Kekkei Genkai. O mundo ninja não tinha um sistema de graduação para Kekkei Genkai, mas definitivamente havia versões mais fortes e mais fracas da mesma Kekkei Genkai. O exemplo mais direto era Kimimaro. Seu Shikotsu Myaku era muito superior ao de outros membros do clã que haviam despertado o Shikotsu Myaku. No entanto, Shikotsu Myaku não tinha nenhum sistema de classificação. E entre todos os Kekkei Genkai, apenas um tinha um sistema de classificação claro, o Sharingan. O Sharingan tinha Tomoe simples, Tomoe duplo, Tomoe triplo e por fim, Mangekyou e Mangekyou eterno. Embora outros Kekkei Genkai não tivessem uma classificação clara, eles também variavam em força. A sensação que essa liberação de gelo deu a Ishiro foi muito inferior à de Minazuki Kyo, que ele havia conhecido vários anos atrás.
Essa pessoa deve ser um dos azarados de uma família recrutada da Kekkei Genkai mencionada nos relatórios de inteligência. Parece que o olho da mente é um pouco menos eficaz em detectar Kekkei Genkai em comparação com o chakra comum. Terei que tomar cuidado no futuro para não ser alvo. No entanto, não posso ir mais longe agora. Os ninjas de Kirigakuri estão entrando e saindo com mais frequência. À frente deve haver uma entrada, saída comum para Kirigakuri. Ishiro fez o possível para suprimir suas flutuações de chakra e começou a procurar um esconderijo adequado na floresta ao redor. Precisava descobrir o paradeiro dos 7 espadachins ninja da névoa para traçar planos específicos. Afinal, a história original não descrevia em detalhes o processo de perda do Byakugan. Sem uma vantagem na trama, todas as informações tiveram que ser coletadas por ele mesmo. Pelo resto do dia, Ishiro procurou vestígios dos 7 espadachins ninja da névoa perto do acampamento de Kirigakuri. Mas, infelizmente, Ishiro não encontrou nada. Vários ninjas entraram e saíram da densa névoa, mas a maioria eram Chunin e Genin. Ninjas no nível Jounin de Elite eram raros. Um dia inteiro se passou, e Ishiro encontrou apenas 2 indivíduos assim. Pelo seu julgamento, nenhum deles era membro dos 7 espadachins ninja da névoa. Será que os 7 espadachins ninja da névoa já agiram? Ishiro não pôde deixar de pensar nisso. Quando Ishiro partiu da vila, já fazia 5 dias que os 7 espadachins ninja da névoa não demonstravam nenhuma atividade em comum. Ishiro passou um dia na estrada e agora havia perdido mais um dia inteiro perto do acampamento de Kirigakuri. A julgar pela rapidez das operações ninjas, era bem possível que os 7 espadachins ninja da névoa já tivessem feito seu movimento. Não posso esperar mais. Ishiro decidiu deixar a área e correr o risco de explorar o acampamento Hyuga. Os Hyuga eram, em sua maioria, ninjas de combate corpo a corpo. Ishiro sentiu que mesmo se fosse descoberto, escapar não seria um grande problema. No entanto, se Ishiro usasse seu ninjutsu de voo para escapar, sua identidade provavelmente seria exposta. Não havia muitos ninjas no mundo inteiro que pudessem voar sem depender de feras invocadoras. Se sua identidade fosse revelada, isso causaria disputas entre o País do Fogo e o País da Terra. Afinal, Konoha e Iwagakuri já haviam cessado as hostilidades. Enquanto Ishiro recuava lentamente algumas dezenas de metros de sua posição original, uma mudança repentina ocorreu. Svi, svi, svi. Uma densa saraivada de kunai, acompanhada pelo som de ar cortando, atacou Ishiro. O que está acontecendo? Eu não acionei nenhuma armadilha. Embora assustado, Ishiro não se abalou. Com a ajuda da técnica da pedra leve, pesada, essas armadilhas que miravam ninjas terrestres foram facilmente evitadas por Ishiro. Entretanto, essa perturbação definitivamente expôs o paradeiro de Ishiro. Com certeza, dentro de sua percepção do olho da mente, várias fontes de chakra se aproximaram descaradamente da localização de Ishiro. O olhar de Ishiro endureceu. Se for esse o caso, então vamos fazer do jeito mais difícil. Então, enquanto corria em direção oposta ao acampamento de Kirigakuri, Ishiro desviou dos ninjas de Kirigakuri ao redor. Isso mesmo, Ishiro estava correndo. Embora não tivesse desativado a técnica da pedra leve, pesada para evitar revelar sua inteligência muito cedo, Ishiro fingiu estar fugindo usando taijutsu. Embora Ishiro fosse muito rápido, havia muitos ninjas de Kirigakuri por perto. Em pouco tempo, um esquadrão de ninjas apareceu bem na frente de Ishiro. Bem na hora. Na percepção mental de Ishiro, esse esquadrão de ninjas era liderado por um Jounin e 3 Genins. O outro lado também detectou claramente a rápida aproximação de Ishiro. Não se aproximaram precipitadamente, mas iniciaram um ataque de longo alcance sob a proteção de seu capitão Jounin. Ishiro ficou ligeiramente surpreso. Um único esquadrão de Kirigakuri tinha 2 membros que sabiam usar ninjutsu. No entanto, com a força atual de Ishiro, a velocidade com que 2 genins lançavam ninjutsu não representava nenhuma ameaça. Enquanto avançava, Ishiro utilizou seu método de estimulação de liberação de relâmpagos, ainda indomável. A técnica da pedra leve, pesada era incrivelmente rápida para viagens de longa distância, mas em um confronto direto, não tinha muita vantagem. Para esse tipo de explosão de curta distância, as melhores opções eram o Shunshin no Jutsu, técnica da cintilação corporal, e taijutsu aprimorados pelo método de estimulação da liberação de relâmpagos. A aceleração de Ishiro pegou o esquadrão adversário de 4 de surpresa. Vendo que eles não conseguiam completar o lançamento do ninjutsu antes que Ishiro se aproximasse, o capitão Jounin adversário optou diretamente pelo combate corpo a corpo. No entanto, o ataque de Ishiro foi repentino demais, e o oponente reagiu precipitadamente. Então, quando Ishiro desferiu um golpe de espada de curto alcance, já era tarde demais para o oponente montar uma defesa eficaz. No final, este Jounin só conseguiu colocar rapidamente sua kunai no caminho do ki da espada. Então, como esperado, este Jounin, com a kunai em suas mãos, foi arremessado para longe. No entanto, essa obstrução ainda teve algum efeito. Pelo menos ele protegeu seus subordinados atrás dele de um ataque fatal. Mas esse foi o único efeito. Os 3 Genin, tendo perdido a proteção de seus Jounin, eram como 3 cordeiros esperando para serem abatidos aos olhos de Ishiro. Esquivando-se facilmente do Senbon atirado a queima-roupa por um deles, Ishiro usou Shunshin para aparecer ao seu lado e então balançou sua espada longa horizontalmente, abrindo um grande ferimento no pescoço do Genin. Após finalizar Genin, que usava taijutsu, Ishiro não retraiu sua espada longa, mas inesperadamente seguiu o impulso para desferir um ki de espada para trás, forçando novamente o Jounin que tentava atacar Ishiro por trás. Entretanto, naquele momento, um dos 2 Genin restantes havia terminado seus selos de mão e estava prestes a lançar um ninjutsu. Infelizmente para ele, Ishiro estava observando os selos de mão o tempo todo, então, antes mesmo do ninjutsu dessa pessoa ser lançado, Ishiro já sabia qual ninjutsu ele estava prestes a lançar.
Hehe, trombeta de água, é isso? Um ninjutsu muito familiar e Ishiro riu baixinho. Então, sob o olhar horrorizado do oponente, Ishiro golpeou com sua espada o ponto de origem da trombeta de água deste genin, dispersando o jutsu antes que ele pudesse se formar completamente. Capítulo 185. O movimento anterior de Ishiro não foi tanto uma demonstração de esgrima superior, mas sim uma forma de alavancar seu conhecimento do ninjutsu da trombeta de água. A compreensão de Ishiro sobre este ninjutsu de nível C superava em muito a de seu oponente. Ele conhecia o poder e as fraquezas da trombeta de água. Foi por isso que Ishiro, com seu ki de espada não tão profissional, conseguiu destruir o ninjutsu com um único golpe, e nada menos que em sua própria fonte. Então, sob o olhar perplexo do oponente, ele decapitou outro genin que estava prestes a completar seus selos de mão com um único golpe. Kumi, recue rápido. Eu vou segurá-lo. Antes que este genin, que estava quase morrendo de medo, pudesse recobrar os sentidos, a voz urgente de seu capitão Jounin o alcançou. Em circunstâncias normais, dada a força demonstrada por Ishiro, seria impossível escaparem. No entanto, a situação era próxima ao acampamento de Kirigakuri. Em pouco tempo, os reforços chegariam. Era por isso que o capitão Jounin queria lutar por uma chance de sobrevivência para seu subordinado. Bastante unidos, não é? Parece que Kirigakuri ainda não implementou a política da névoa sangrenta. Então, a névoa sangrenta realmente começou depois que o quarto Mizukage, Yagura, chegou ao poder? A culpa é do óbito. Ishiro ainda teve a presença de espírito para refletir sobre esses assuntos irrelevantes. Ao ouvir isso, o genin não decepcionou seu capitão. Ele de fato recobrou os sentidos a tempo e recuou rapidamente, na esperança de se distanciar de Ishiro. E o capitão Jounin, neste momento, também se engajou novamente com extrema velocidade. Ishiro inclinou a cabeça, olhando para Kunai com uma etiqueta explosiva na mão do Jounin. Ele sabia que o oponente lutaria desesperadamente e não o deixaria perseguir aquele genin tão facilmente. Assim, Ishiro simplesmente desistiu da perseguição. Então, sob o olhar desesperado do oponente, ele formou 3 selos de mão a uma velocidade de 5,5 a 6,0 selos por segundo e liberou um fio de pressão de água, atingindo com precisão o corpo do genin pouco antes que o oponente pudesse interceptá-lo. Observando seu último subordinado cair lentamente, o último resquício de esperança deste ninja de Kirigakuri se extinguiu. Ele acendeu a etiqueta explosiva, abriu os braços e avançou em direção a Ishiro. Genjutsu. Técnica de paralisia corporal. Ishiro lançou um genjutsu de nível C que ele não usava em um inimigo há muito tempo. Embora este genjutsu fosse de nível baixo, seu efeito quando usado por Ishiro foi extremamente bom. O Jounin de Kirigakuri, que ainda estava em movimento rápido, foi imobilizado no local. Ishiro não havia aprimorado este genjutsu ao longo dos anos. Para mantê-lo, Ishiro ainda precisava manter o selo de mão. Originalmente, Ishiro usava Senbon escondida em seus sapatos para coordenar com este genjutsu, mas agora era desnecessário, porque a etiqueta explosiva na mão do oponente estava prestes a detonar. Com certeza, acompanhado por uma explosão violenta, este Kirigakuri Jounin morreu pelas próprias mãos antes mesmo de poder se libertar do genjutsu. Sem olhar 2 vezes, Ishiro ativou diretamente a técnica de pedra leve, pesada e mais uma vez voou perto do chão, deixando este lugar. A técnica da pedra leve, pesada não se destacava em velocidade de curta distância. Ishiro fez isso para não fugir rapidamente. Se Ishiro quisesse se livrar dos ninjas de Kirigakuri o mais rápido possível, a melhor escolha naquele momento seria voar para longe. Na verdade, ele nem teria precisado enfrentar os ninjas de Kirigakuri antes. O propósito de Ishiro ao usar a técnica da pedra leve, pesada era reduzir os rastros que ele deixava para trás. Ishiro não queria ir embora assim, mas também não queria ser facilmente capturado por Kirigakuri. O que Ishiro esperava era atrair os 7 espadachins ninja da névoa, memorizar suas flutuações de chakra e então usar seu ninjutsu sensorial original para segui-las de longe, em vez de esperar tolamente na entrada do acampamento como antes. Pouco depois da partida de Ishiro, vários esquadrões de Kirigakuri chegaram ao local, um após o outro. Mas, para sua decepção, após uma busca cuidadosa, não encontraram nenhum vestígio de Ishiro. Desamparados, só conseguiram reportar a situação de Ishiro para o alto, o mais rápido possível. Não demorou muito para que Raiga Kurozuki e Jinpachi Munashi, 2 dos 7 espadachins ninja da névoa que estavam lutando contra ninjas do acampamento Hyuga, recebessem a notícia. Jinpachi Munashi ergueu uma sobrancelha e disse: "E Konoha finalmente enviou um sujeito decente. Vou encontrá-lo." Raiga Kurozuki, no entanto, estava um tanto hesitante. Nem sabemos onde o oponente está. Receio que não haja tempo suficiente para procurar os rastros dessa pessoa agora. Não se esqueçam da missão que o Lorde Terceiro Mizukage nos designou pessoalmente. Tic. Jinpachi Munashi bufou, mas não ousou desafiar a vontade do Mizukage. Depois de pensar por um momento, Jinpachi Munashi disse: "Já que o oponente terminou de explorar, ele definitivamente retornará ao seu acampamento. Vamos nos dividir e esperar para ver se conseguimos interceptá-lo." Raiga Kurozuki achou que esse método era viável. Independentemente de Ishiro ser interceptado por eles no caminho de volta ao acampamento, isso não atrasaria a tarefa principal. Então ele disse, sem problemas: "Não vou escolher um lugar, vou ficar aqui. Vocês vão para outro lugar."
Jinpachi Munashi não se importava com questões tão triviais. Ele colocou sua espada explosiva Shibuki no ombro e disparou em uma direção. Jinpachi Munashi não foi muito longe antes de selecionar uma região montanhosa com um campo de visão relativamente aberto. Embora os 7 espadachins ninja da névoa fossem todos muito loucos, era inegável que sua inteligência de combate não era baixa. A posição escolhida por Jinpachi Munashi era uma passagem necessária em várias das rotas mais próximas entre o acampamento Kirigakuri e o acampamento Hyuga. A vista ali era ampla. Contanto que Ishiro passasse por perto e suas habilidades de furtividade não fossem altas, havia uma grande probabilidade de ele ser descoberto por Jinpachi Munashi. Quanto a Ishiro escolher outras rotas? Obviamente não. Ishiro não estava realmente tentando evitar Kirigakuri e retornar ao acampamento de Konoha. Ishiro nem sequer se escondia. Pelo contrário, Ishiro estava quase cambaleando pela floresta. Assim, quando Ishiro se aproximou daquela alta encosta, foi imediatamente descoberto por Jinpachi Munashi. Jinpachi ficou inicialmente atordoado, depois enfurecido. O comportamento de Ishiro demonstrava total desrespeito por eles, os 7 espadachins ninja da névoa. Com a raiva nublando seu julgamento, Jinpachi Munashi não escondeu mais sua figura. Ele ergueu sua espada explosiva com uma mão e avançou em direção a Ishiro de sua posição elevada. Ishiro naturalmente avistou rapidamente aquela figura alta, arrastando uma espada exageradamente grande e cheia de raiva. Ele está usando um tapa-olho sobre o olho esquerdo. Deve ser Jinpachi Munashi. A arma em sua mão deve ser a espada explosiva, Shibuki, calculou Ishiro com precisão. Para ser sincero, depois de transmigrar por tanto tempo, Ishiro tinha uma profunda impressão da trama principal e de alguns personagens importantes da história original. E à medida que entrava em contato com mais e mais informações relacionadas, Ishiro já as gravava profundamente em sua memória. Mas para personagens como 7 espadachins ninja da névoa, que apareceram como um grupo e serviram como personagens secundários em sua estreia, a impressão de Ishiro já havia desaparecido há muito tempo. Mas isso não importava. O sistema de inteligência de Vagakuri tinha registros detalhados. E Ishiro havia memorizado as informações sobre os 7 espadachins ninja da névoa novamente ao longo dos anos. Os registros de inteligência de Vagakuri sobre os 7 espadachins ninja da névoa eram muito detalhados. Então Ishiro tinha uma contramedida em mente no momento em que viu Jinpachi Munashi. Embora a habilidade da espada explosiva Shibuki fosse peculiar, ela precisava de combate corpo a corpo para exercer seu poder máximo. Embora o vasto número de selos explosivos que continha também tivesse um efeito de ataque de longo alcance, era muito inferior ao seu poder em combate corpo a corpo. Assim, Ishiro imediatamente começou a mudar de direção, movendo-se para frente enquanto começava a lançar um ninjutsu. Liberação de fogo. Técnica de fogo do sábio da Fênix. Ishiro lançou um jutsu de liberação de fogo no qual ele não era muito proficiente, com o objetivo de detonar prematuramente qualquer possível ataque explosivo. Com certeza, ao ver a liberação de fogo de grande área de Ishiro, Jinpachi Munashi franziu a testa levemente e não se aproximou mais, preferindo desviar. As reservas de chakra de Ishiro estavam aumentando a uma velocidade impressionante. Ele agora podia ignorar completamente o consumo de um simples jutsu de liberação de fogo de nível B. Então, desta vez, Ishiro controlou extravagantemente a técnica de fogo do sábio da Fênix para um efeito prolongado. Uma pequena bola de fogo após a outra saía continuamente da boca de Ishiro, atacando Jinpachi Munashi que tentava se esquivar. Esse era o benefício de ter chakra abundante. O Ishiro do passado não ousaria desperdiçar chakra de forma tão imprudente em batalha. Enquanto lançava pequenas bolas de fogo, Ishiro tentou desviar de Jinpachi Munashi pela lateral. No entanto, essa intenção foi logo descoberta por Jinpachi. Droga! Sentindo-se enganado, Jinpachi Munashi entrou em fúria e imediatamente brandiu sua espada explosiva para afastar as bolas de fogo, uma a uma. Ao mesmo tempo, começou a avançar na direção de Ishiro, desafiando a liberação de fogo, na tentativa de interceptá-lo. Hehe! Ishiro riu levemente. Se Jinpachi Munashi tivesse feito isso desde o início, poderia ter conseguido interceptá-lo com a capacidade de ataque de longo alcance da espada explosiva Shibuki. Mas agora, Ishiro dissipou a técnica do fogo do sábio da Fênix, mobilizou seu chakra para realizar o método de estimulação da liberação de relâmpagos e de repente, acelerou e instantaneamente ultrapassou o bloqueio de Jinpachi Munashi. Depois de passar por Jinpachi Munashi, Ishiro não parou e correu direto na direção do acampamento Hyuga. Ele teve que agir como um ninja de Konoha. Liberação de relâmpago, lâmina relâmpago. Assim que Ishiro se libertou de Jinpachi Munashi e estava prestes a partir, 2 clarões brancos apareceram de repente à sua frente. Um disparou em sua direção, enquanto o outro bloqueou seu caminho. Esse tipo de ataque são as espadas relâmpago de Raiga Kurozuki Kiba. Ishiro não ousou enfrentar um ataque de liberação de relâmpago de frente com seu corpo físico, então ele rapidamente interrompeu seu avanço. Após se esquivar dos 2 ataques rápidos, porém inflexíveis, de lâminas de relâmpago, Ishiro rapidamente desviou em direção oposta a Raiga Kurozuki. Ao mesmo tempo, Ishiro avaliava o recém-chegado. A lembrança de Ishiro de Raiga Kurozuki de sua vida passada havia desaparecido, mas ele tinha alguma impressão das 2 espadas de relâmpago nas mãos do recém-chegado. Foram precisamente essas 2 espadas de relâmpago que confirmaram a identidade do recém-chegado. Isso é problemático. Raiga Kurozuki era diferente de Jinpachi Munashi. Jinpachi não era habilidoso em velocidade, e com o peso da espada explosiva, a velocidade era uma desvantagem ainda maior para ele. Mas Raiga Kurozuki era especialista em liberação de relâmpagos. A julgar pelo fato de ter conseguido escapar do usuário do Portão da Morte dos 8 portões internos na história original,
Era de se imaginar que sua velocidade definitivamente não fosse fraca. Foi fácil se livrar de Jinpachi Munashi, mas não seria fácil se livrar de Raiga Kurozuki. Bloqueado por Raiga Kurozuki, Jinpachi Munashi, agora enfurecido pelo constrangimento anterior, lançou um ataque poderoso. Arte da espada explosiva, mina terrestre explosiva. Um grande rolo de papel se espalhou rapidamente em direção à área de Ishiro, e esse grande rolo de papel estava coberto de marcadores explosivos. Eu realmente não sei de onde vêm essas etiquetas explosivas. Se for um jutsu de invocação, então este papel com etiquetas explosivas foi preparado com antecedência e colocado em alguma matriz de invocação? Ishiro não ficou particularmente perturbado com o ataque da espada explosiva Shibuki. Pelo contrário, Ishiro sentiu que era uma boa oportunidade para escapar. Liberação de terra. Muro no estilo da terra. Ishiro primeiro lançou um muro no estilo da terra ao seu redor, depois lançou outro jutsu de terra, liberação de terra, técnica de espreita subterrânea. Uma única parede de estilo terra não conseguiu bloquear o golpe final da espada explosiva. Mas o ataque da espada explosiva foi uma explosão, e explosões têm um processo que vai de fraco a intenso. A parede de estilo terra de Ishiro foi suficiente para sustentá-lo até que ele pudesse usar a técnica de espreita subterrânea para escapar. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 186. Bom. Após uma série de explosões densas e contínuas, apenas fumaça e poeira permaneceram na área. Depois de um tempo, quando a fumaça e a poeira finalmente se dissiparam, o campo estava crivado de crateras. Ishiro já havia desaparecido há muito tempo. Até mesmo a muralha em estilo terra que Ishiro havia construído havia perdido sua forma original há muito tempo, restando apenas uma pilha de escombros. Olhando para o local vazio da explosão, Jinpachi Munashi soltou um leve "Hã? Onde está a pessoa? Ela poderia ter sido reduzida a pedaços? Idiota, a pessoa com certeza escapou. Raiga Kurozuki praguejou. Essa pessoa conhece a liberação de terra. É bem provável que tenha escapado do subsolo. No entanto, ninjutsus do tipo que espreitam no subsolo não são muito rápidos. Vamos nos separar e procurar. Enquanto isso, Ishiro, enquanto Jinpachi Munashi e Raiga esperavam a fumaça se dissipar, já havia se deslocado furtivamente para uma floresta próxima. Ele então ativou a técnica da pedra leve, pesada e se moveu rapidamente. Nem Jinpachi Munashi nem Raiga Kurozuki eram ninjas habilidosos em sentir. Depois de vasculhar os arredores e não encontrar vestígios, os dois só conseguiram xingar Ishiro algumas vezes, ressentidos, antes de deixarem o local juntos. A comoção da batalha de agora era grande demais e poderia atrair um grande contingente de Konoha. Os dois não queriam causar mais complicações naquele momento. Após se desvencilhar da batalha, Ishiro não foi muito longe. Após voar rente ao chão por cerca de 2 quilômetros, Ishiro ativou o ninjutsu sensorial que não usava há muito tempo. Enquanto observava o paradeiro de Jinpachi Munashi e Raiga Kurozuki, Ishiro refletiu sobre os erros que cometeu nessa batalha. Apoiando-se em sua vantagem de inteligência, as respostas de Ishiro ao encontrar o inimigo foram boas. Sem querer se envolver demais, os métodos que Ishiro adotou foram todos voltados para se retirar da batalha o mais rápido possível. Isso era compreensível. No geral, o desempenho de Ishiro foi bom, mas houve um ponto muito crítico. Ou seja, Ishiro falhou completamente em prever a aparição repentina de Raiga Kurozuki. Embora a inteligência tivesse mencionado que os 7 espadachins ninja da névoa frequentemente operavam em grupos de 2 ou 3 durante esse período, Ishiro deveria ter considerado naquele momento que Jinpachi Munashi poderia ter reforços. A julgar pela posição anterior de Raiga Kurozuki, ele provavelmente não estava ali de emboscada, mas apenas correu. Se Raiga Kurozuki o tivesse emboscado com antecedência, não teria sido fácil para Ishiro se esquivar daquela onda de ataques. E se o emboscador fosse Kushimaru Kuriarari, aquele entre os 7 espadachins ninja da névoa mais habilidoso em ataques furtivos? Ishiro estimou que provavelmente não teria conseguido sair hoje sem deixar algo para trás. O motivo de Ishiro ter sido tão descuidado se devia inteiramente ao ninjutsu de nível S, Olho da Mente. A confiança de Ishiro neste ninjutsu de nível S era cega demais. Ele claramente não o dominava completamente ainda, mas em batalha, inconscientemente, depositara muita esperança nele. Originalmente Ishiro, com o 6º sentido Olho da Mente à disposição, deveria ser impossível de emboscar, mas a realidade quase o fez tropeçar. Parece que ainda preciso treinar mais essa habilidade Olho da Mente. Antes de poder usá-la bem, eu deveria fingir que esse ninjutsu não existe, Ishiro se advertiu secretamente. Eles foram embora? Nesse momento, na percepção de Ishiro, as fontes de chakra pertencentes a Jinpachi Munashi e Raiga Kurozuki deixaram a área da batalha anterior juntas. Será que eles vão causar problemas para a família principal dos Hyuga? Ishiro não se apressou em segui-lo. Para rastrear silenciosamente 2 Jounin de elite, Ishiro sabia que não podia se precipitar. O alcance máximo de percepção de Ishiro era muito longo. Mesmo que o seguisse de longe, ele não tinha medo de despistá-los. Então Ishiro apenas o seguiu lentamente de outra direção depois que os dois já tinham se distanciado. Com a técnica de rocha leve, pesada para voar próximo ao solo, além do jutsu de camuflagem para interferir na visão, Ishiro não estava preocupado em alertar Jinpachi Munashi e os outros. Depois que Ishiro e os 2 espadachins partiram, esquadrões de ninjas de Konoha chegaram um após o outro. Observando a cena repleta de marcas de explosão, um Jounin de elite da família Hyuga disse: este nível de explosão é, sem dúvida, da espada explosiva Shibuki. Só não sei com quem Jinpachi Munashi estava lutando. Depois de pensar por um momento, este elite Jounin perguntou a um ninja de patrulha ao lado dele: Kakuei, esta área está dentro da zona de patrulha da sua unidade de patrulha?
Lord Hyuga Yuzuki, esta área fica bem longe do acampamento e não está dentro do alcance de patrulha de nossas unidades regulares. Unidades regulares de patrulha se referiam àquelas compostas por membros não pertencentes ao clã Hyuga. Suas rotas de patrulha eram gerenciadas por outro Jounin de elite de uma família do ramo Hyuga, um assunto fora da jurisdição de Hyuga Yuzuki, daí a pergunta. Hyuga Yuzuki assentiu, mas ficou ainda mais confuso. Se não fosse uma unidade de patrulha regular, seria possível que quem lutava contra Jinpachi Munashi fosse um Hyuga Jounin ou um Jounin de elite. Mas ele não tinha ouvido falar de ninguém programado para atuar naquela área hoje. No entanto, perguntar a esses membros de escalão inferior sobre tais assuntos era inútil. Ele só podia relatar a situação à família principal e deixá-los decidir. Afinal, a família principal tinha os arranjos detalhados da missão para todos os ninjas do acampamento. Quem apareceria ali hoje poderia ser descoberto verificando os registros. Hyuga Yuzuki vasculhou cuidadosamente os arredores novamente, mas ainda não encontrou muitos vestígios de combate relacionados ao oponente de Jinpachi Munashi. Havia apenas uma muralha em estilo terra em ruínas. Ele, no entanto, descobriu duas marcas feitas por Kiba, as espadas relâmpago. Será que a pessoa que lutou contra Jinpachi Munashi foi Raiga Kurozuki? Um conflito interno entre os 7 espadachins ninja da névoa? Hyuga Yuzuki balançou a cabeça, sentindo que era improvável. Com um traço de dúvida, Hyuga Yuzuki retornou ao acampamento. Infelizmente, Hyuga Yuzuki retornou um pouco tarde demais. O principal membro da família Hyuga que ele queria ver, Hyuga Tokuhiro, o atual patriarca do clã Hyuga, havia deixado o acampamento apenas meia hora antes. Hyuga Tokuhiro não saiu do acampamento para um passeio tranquilo. Pelo contrário, Hyuga Tokuhiro saiu desta vez pelo bem do país do fogo por Konoha e, claro, o mais importante, por seu clã Hyuga e por si mesmo. Quando Hiruzen Sarutobi propôs decidir o futuro quarto Hokage com base nos méritos de guerra para persuadir os Uchiha e os Hyuga a enviar tropas, Hyuga Tokuhiro estava pensando em como adquirir méritos de guerra suficientes para o clã Hyuga. A força de combate individual do clã Hyuga era extraordinária, e conquistar méritos de guerra no campo de batalha era de fato um bom método. Mas Hyuga Tokuhiro sentia que não era suficiente. Porque nesse aspecto, o clã Uchiha não seria mais fraco que o clã Hyuga, talvez até mais forte. Embora Hyuga Tokuhiro não estivesse convencido, ele também conhecia seus próprios limites. Se fosse puramente baseado em méritos de guerra, ele estimava que perderia para o clã Uchiha. Então, Hyuga Tokuhiro elaborou uma estratégia nada convencional, utilizar a rede de contatos acumulada ao longo da longa história do clã Hyuga. Desta vez, no país dos Redemoinhos, o clã Hyuga havia estabelecido contato com os atuais governantes do país dos Redemoinhos. E graças à destruição causada pela ofensiva de Kirigakuri, as atividades do clã Hyuga haviam progredido significativamente. Os atuais superiores do país dos Redemoinhos já haviam concordado em ser incorporados ao país do fogo após a guerra. Hoje, Hyuga Tokuhiro iria pessoalmente se encontrar com os superiores do país dos Redemoinhos. Na visão de Hyuga Tokuhiro, isso era para demonstrar sua sinceridade e também para reivindicar o crédito para si mesmo. Com o mérito de expandir o território do País do Fogo, Hyuga Tokuhiro sentiu que suas chances de se tornar Hokage aumentariam muito. Como o acampamento do clã Hyuga era separado do clã Uchiha, o clã Uchiha não tinha conhecimento das ações de Hyuga Tokuhiro. Isso também era normal, ninguém no mundo ninja podia monitorar os Hyuga. Foi justamente por causa de sua confiança no Byakugan que Hyuga Tokuhiro sempre acreditou que seus movimentos eram muito secretos. Infelizmente, o que Hyuga Tokuhiro não sabia era que seu paradeiro havia sido vazado por um membro da família Hyuga, Jounin, que havia morrido em batalha há algum tempo. O rígido sistema hierárquico do clã Hyuga fez com que a família principal nunca considerasse que um membro da família secundária os trairia. Na verdade, aquele ramo da família Jounin não tinha base para traição, pois o selo do pássaro engaiolado era uma marca de maldição capaz de matar à distância. Se aquele ramo da família Jounin traísse a vila ou clã Hyuga, Hyuga Tokuhiro poderia facilmente eliminá-lo. No entanto, o problema era que o ramo da família Jounin havia sido emboscado por Kushimaru Kuriarari na época. Sofreu ferimentos fatais e já estava em estado de morte certa. A ameaça de morte de Hyuga Tokuhiro não era mais uma ameaça para ele. Então, quando Kushimaru Kuriarari, ex-membro da Anbu, o interrogou com uma atitude de apenas tentando, ele prontamente revelou o paradeiro de Hyuga Tokuhiro. Naquele momento, a primeira reação de Kushimaru Kuriarari foi de descrença. Um Jounin do ramo Hyuga, sabendo que estava prestes a morrer, como sua espinha dorsal poderia ser tão frágil? Porém, posteriormente, após investigar com base nas informações obtidas, Kushimaru Kuriarari descobriu que a autenticidade dessas informações era surpreendentemente alta. Assim, a implantação estratégica dos 7 espadachins ninja da névoa foi ajustada, e um plano visando especificamente Hyuga Tokuhiro foi formulado. Hyuga Yuzuki não sabia que havia perdido a última chance de avisar Hyuga Tokuhiro. Afinal, dada a cautela de Hyuga Tokuhiro, se ele soubesse que havia fatores incontroláveis ao redor do acampamento, poderia ter mudado seu itinerário. Claro, se Hyuga Yuzuki realmente soubesse que essa informação poderia potencialmente salvar a vida de Hyuga Tokuhiro, não havia certeza se ele imediatamente iria lembrá-lo. Talvez quando realmente chegasse esse momento, ele também, assim como o falecido ramo da família Jounin, decidisse deixar Hyuga Tokuhiro morrer. Jinpachi Munashi e Raiga Kurozuki não sabiam que seu plano quase tinha sido arruinado pela briga de agora há pouco. Eles estavam correndo para o ponto de encontro designado. Ishiro também não sabia que quase havia cometido um erro. Ele estava seguindo Jinpachi Munashi e Raiga Kurozuki em um ritmo lento. Depois de segui-los por um tempo, Ishiro sabia que não havia perdido a batalha em que os 7 espadachins ninja da névoa miraram a família principal Hyuga.
porque a rota que Jinpachi Munashi e Raiga Kurozuki estavam tomando era muito estranha. Eles haviam se desviado do acampamento Kirigakuri há muito tempo, mas também não estavam indo em direção aos acampamentos Hyuga ou Shira. Ishiro abriu o mapa da terra dos redemoinhos e olhou cuidadosamente, finalmente fazendo um palpite. Vale da Estrela Cadente. Jinpachi Munashi e Raiga Kurozuki inicialmente se moviam de forma sinuosa e circular. Mais tarde, provavelmente após confirmarem que não havia rastreadores, finalmente seguiram em uma direção fixa. Seguindo a direção atual de avanço, Ishiro descobriu o Vale da Estrela Cadente. Este vale não tinha nada de especial, mas Ishiro descobriu uma de suas utilidades. Podia ser usado para preparar uma emboscada enquanto se esquivava do Byakugan. O Vale da Estrela Cadente era, na verdade, uma falha geológica em uma pequena cadeia de montanhas. Embora essa pequena cadeia de montanhas não fosse grande o suficiente para deter os ninjas, com o Vale da Estrela Cadente como opção, os ninjas não seriam tolos o suficiente para escalar as montanhas. Isso levaria tempo e seria trabalhoso, sem mencionar que os deixaria com uma aparência desgrenhada. E se o grupo de Hyuga Tokuhiro passasse pelo Vale da Estrela Cadente? A visão penetrante do Byakugan seria insuficiente para ver através das montanhas espessas os ninjas emboscados lá dentro. Com essa dedução, Ishiro ficou ainda menos ansioso. Ele aumentou decisivamente a distância de rastreamento. Originalmente, a distância de rastreamento de Ishiro estava exatamente no limite do seu ninjutsu sensorial. Agora, Ishiro simplesmente aumentou significativamente a distância entre eles, contanto que ele confirmasse periodicamente que os rastros deixados por Jinpachi Munashi e Raiga Kurozuki ainda estavam lá. Capítulo 187. Depois de meio-dia, Ishiro seguiu os dois até uma posição a cerca de 10 quilômetros do Vale da Estrela Cadente. Observando a pequena cadeia de montanhas ao longe, Ishiro decidiu encontrar um lugar para se esconder primeiro. A força de Hyuga Tokuhiro não era fraca, e ele certamente havia trazido especialistas suficientes desta vez. Portanto, uma batalha feroz estava prestes a eclodir entre os 7 espadachins ninja da névoa e o clã Hyuga. Não havia necessidade de ele aparecer tão cedo. Enquanto Ishiro procurava um esconderijo, Jinpachi Munashi e Raiga Kurozuki também chegaram ao Vale da Estrela Cadente. Fuguki Suikaza, o responsável pela operação, apenas olhou para os dois e não perguntou por que estavam atrasados. Todos estavam cientes da insubordinação mútua entre os 7 espadachins ninja da névoa. Com a astúcia de Fuguki Suikaza, ele naturalmente sabia que mesmo que quisesse dificultar as coisas para eles, não teria efeito algum. Então simplesmente fingiu não saber. Raiga Kurozuki olhou ao redor. Todos haviam chegado. Não apenas os outros 5 membros dos 7 espadachins estavam presentes, mas Fuguki Suikaza também havia mobilizado muitos Jounin e Jounin de elite do acampamento de Kirigakuri. Sabendo que estava atrasado, Raiga Kurozuki não tinha intenção de dizer nada. Ele imediatamente encontrou um lugar relativamente vazio, claramente reservado para ele e Jinpachi Munashi, e sentou-se. Vendo que todos haviam chegado, Fuguki Suikaza começou a distribuir tarefas de acordo com o plano. Neste momento, Hyuga Tokuhiro liderava várias dezenas de subordinados em direção ao Vale da Estrela Cadente. Os ninjas que Hyuga Tokuhiro trouxe eram todos da elite do clã Hyuga. Por isso, Hyuga Tokuhiro claramente não pretendia dividir o crédito com outros ninjas. Ao longo de sua jornada, o grupo de Hyuga Tokuhiro sempre teve 2 ninjas com Byakugan ativado para reconhecimento. Nessa época, um dos batedores de plantão era Hyuga Shin, o Jounin de elite de uma família secundária em quem Hyuga Tokuhiro mais confiava. Olhando para a cordilheira distante, Hyuga Shin disse respeitosamente a Hyuga Tokuhiro: Senhor Patriarca, à frente está o Vale da Estrela Cadente. O terreno do Vale da Estrela Cadente é único. Se houver inimigos escondidos lá dentro, será muito difícil para o Byakugan detectá-los. Devemos fazer um desvio? Hyuga Tokuhiro, que corria no meio do grupo, olhou para frente ao ouvir isso. No momento em que Hyuga Tokuhiro olhou para cima, as veias ao redor de seu Byakugan, normalmente calmo, saltaram. Após observar com seu Byakugan por um tempo, Hyuga Tokuhiro disse: Não precisa de desvio. Passaremos diretamente pelo Vale da Estrela Cadente. Parando por um momento, Hyuga Tokuhiro acrescentou: Shin, pegue 3 homens e prossiga 100 metros à frente do grupo principal. Sim. Ao ouvir isso, Hyuga Shin chamou 2 membros, e os 4 seguiram em direção ao Vale da Estrela Cadente em um ritmo mais rápido. Observando Hyuga Shin gradualmente se distanciar, Hyuga Tokuhiro, por alguma razão desconhecida, de repente sentiu uma leve sensação de desconforto crescendo em seu coração. No entanto, Hyuga Tokuhiro olhou para os Hyuga de elite ao seu redor e seu coração relaxou um pouco. Com tantos ninjas ao seu lado, Hyuga Tokuhiro sentiu que mesmo que centenas de ninjas de Kirigakuri os estivessem emboscando à frente, ele não tinha com o que se preocupar. Além disso, se Kirigakuri estivesse realmente fazendo um movimento tão grande e mobilizando um exército enorme, seria impossível para ele não ter ouvido falar disso. O que Hyuga Tokuhiro não sabia era que, embora os ninjas emboscadores de Kirigakuri não fossem centenas, mas sim um grupo de várias dezenas, semelhante em número ao seu próprio grupo, a qualidade das elites inimigas era apenas mais forte, não mais fraca, do que os homens que ele liderava. Em pouco tempo, o grupo entrou neste vale. Hyuga Shin, como batedor, entrou rapidamente no vale enquanto observava cuidadosamente os arredores com seu Byakugan. Após avançar centenas de metros, Hyuga Shin chegou ao meio do vale, mas ainda não encontrou perigo ou emboscada. Contudo, por alguma razão desconhecida, Hyuga Shin sentiu ondas de frio emanando de seus arredores. Algo não está certo. Hyuga Shin estava prestes a fazer sinal para seus 3 subordinados pararem e investigarem, mas era tarde demais. Naquele exato momento, um de seus subordinados pisou em uma armadilha. A armadilha foi montada de forma muito inteligente, claramente projetada para atingir o Byakugan do clã Hyuga, mas o poder da armadilha não era muito forte.
Estrondo. Uma série de explosões se espalhou. Ao ouvir o som, tanto a equipe de reconhecimento de Hyuga Shin quanto a força principal de Hyuga Tokuhiro pararam. Hyuga Shin olhou para o ninja que acabará de ativar a armadilha. O outro grupo não estava ferido e havia se esquivado facilmente da explosão. A explosão veio muito lentamente, como se a comoção tivesse apenas a intenção de assustá-los. Mas Hyuga Shin reagiu rapidamente e gritou alto: Senhor Patriarca, é uma emboscada. Recue rapidamente. Hyuga Tokuhiro ouviu a explosão, mas ainda não havia entendido o que havia acontecido. Contudo, ao ouvir as palavras de seu subordinado de confiança, não hesitou e decidiu recuar imediatamente, pretendendo sair pela entrada do vale por onde haviam vindo. Como Hyuga Tokuhiro manteve distância de Hyuga Shin, ele estava agora relativamente perto da entrada do vale, então sua primeira reação foi recuar por ali. Embora os ninjas pudessem escalar as montanhas em ambos os lados do vale, se os inimigos estivessem posicionados nelas, tal ação equivaleria a buscar a morte. Inimigos posicionados no alto poderiam facilmente interceptar os ninjas que tentassem subir as montanhas. Hyuga Tokuhiro sentiu que o inimigo não lhes deixaria uma rota de fuga tão óbvia. De fato, os membros do clã Hyuga que se viraram para correr em direção à entrada do vale ativaram seus Byakugans, e então viram várias figuras surgindo nas montanhas de ambos os lados. Embora não houvesse muitas pessoas, se Hyuga Tokuhiro e seu grupo quisessem escapar pelos lados, esses indivíduos seriam suficientes para uma interceptação eficaz. Embora Hyuga Tokuhiro tenha reagido rapidamente, os ninjas bem preparados de Kirigakuri claramente se moveram mais rápido. Em seu plano, a explosão agora era o sinal para agir. Não havia como evitar, emboscar os Hyuga era impossível. Então Kirigakuri instalou inúmeras etiquetas explosivas de alerta no centro do vale. Assim que um membro do clã Hyuga acionasse uma, Kirigakuri saberia que a operação havia começado. Então, quando Hyuga Tokuhiro se aproximou da entrada do vale, Fuguki Suikazan já a havia bloqueado com mais de 20 homens. Através de seu Byakugan, Hyuga Tokuhiro naturalmente reconheceu há muito tempo as pessoas que o emboscaram. Os 7 espadachins ninja da névoa. Fuguki Suikazan, Jinpachi Munashi, Raiga Kurozuki, Ozuki Senba, apenas 4 deles. Então Juzou Biva, Akebino Jinin e Kushimaru Kuriarari devem estar bloqueando o outro lado do vale. O coração de Hyuga Tokuhiro afundou pesadamente. Não foi porque reconheceu os recém-chegados, mas porque percebeu que havia cometido um erro de julgamento. Havia 4 espadachins bloqueando sua rota de retirada, e todos eram ninjas com grande área de efeito. O arranjo de Kirigakuri claramente pretendia que esses 4 o segurassem, esperando que os outros 3 chegassem por trás para um ataque de pinça. E como 4 atacantes de grande área, eles claramente tinham essa capacidade. Se Hyuga Tokuhiro tivesse escolhido o outro lado como direção de fuga, Juzou Biva e os outros definitivamente não teriam sido capazes de detê-lo. Mas era tarde demais para dizer qualquer coisa. Hyuga Tokuhiro só tinha uma opção: avançar. Como Hyuga Tokuhiro esperava, Fuguki Suikazan e seu grupo atacaram primeiro. E o que deixou Hyuga Tokuhiro ainda mais desesperado foi que não apenas os 4 espadachins começaram o ataque, mas até mesmo os ninjas ao redor deles estavam lançando ninjutsu. Nesse momento, as deficiências de Hyuga Tokuhiro se tornaram evidentes. Hyuga Tokuhiro fora mimado desde a infância e nunca havia participado de uma guerra de verdade. Na verdade, nem havia vivenciado muitas situações perigosas. Embora sua força estivesse no nível de um Jounin de elite, e de um Jounin de elite de alto nível, a adaptabilidade de Hyuga Tokuhiro era insuficiente. Diante dessa situação, ele não pensou em uma resposta adequada. Felizmente, as elites da família ao seu redor tinham vasta experiência em combate. Vendo que seu patriarca havia claramente perdido o controle da situação, vários deles conscientemente deram um passo à frente e simultaneamente realizaram a rotação. O jutsu de água em larga escala de Fuguki Suikazan foi bloqueado por suas rotações, mas os membros do ramo Hyuga não conseguiram reagir a tempo ao ataque subsequente da espada explosiva Shibuki. Felizmente, Hyuga Tokuhiro já havia se recuperado do desespero inicial. Ele ergueu a mão e lançou uma palma de vácuo de 8 trigramas, atingindo o pergaminho coberto de etiquetas explosivas e jogando-o para mais longe. Vendo que esse movimento foi eficaz, Hyuga Tokuhiro lançou várias outras palmas de vácuo de 8 trigramas consecutivamente, derrubando o pergaminho ainda mais. Jinpachi Munashi, na entrada do vale, vendo isso, não teve escolha a não ser detonar as etiquetas explosivas prematuramente. Bum 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 bum. Embora muito mais distantes, as explosões densas e violentas ainda causaram enormes baixas entre os membros do ramo da família Hyuga. Pelo menos 5 pessoas morreram nas explosões agora há pouco. Então, os ataques de ninjutsu de Raiga Kurozuki, Ozuki Senba e outros grupos chegaram um após o outro. Hyuga Tokuhiro liderou seus homens, lutando e recuando, finalmente sobrevivendo à primeira onda de ataques. Nesse momento, um ramo da família Jounin disse a Hyuga Tokuhiro: Senhor Patriarca, por favor, avance rapidamente e nós o protegeremos. O Lord Shi não poderá contê-los na retaguarda por muito tempo. Assim que os outros 3 espadachins chegarem, você não poderá sair. Ao ouvir esse membro da família secundária dizer isso, Hyuga Tokuhiro também reagiu. Ele não podia se dar ao luxo de ficar preso ali lutando contra Fuguki Suikazan e seu grupo. Então cerrou os dentes e disse: atacar. Hyuga Tokuhiro sabia naturalmente que o clã Hyuga não era habilidoso em ataques de longa distância. Atacando dessa forma, eles certamente sofreriam pesadas baixas antes mesmo de alcançar o inimigo. E quando seu lado se aproximava do inimigo, quando o clã Hyuga deveria estar usando sua vantagem no combate corpo a corpo, ele ainda não podia se dar ao luxo de se envolver em uma luta prolongada. Ele precisava recuar. Mas naquele momento não havia outras opções. De fato, quando Hyuga Tokuhiro liderou os membros Hyuga restantes para atacar a entrada do vale,
A equipe originalmente composta por várias dezenas de membros havia sido reduzida a pouco mais de uma dúzia. Além disso, para resistir ao ninjutsu, eles realizaram repetidamente rotações em larga escala, e os ninjas restantes também consumiram muito chakra. Yuga Tokuhiro matou um Jounin de Kirigakuri que não conseguiu recuar a tempo com um golpe de palma, e então lançou um olhar feroz para Fuguki Suikazan, não muito longe, que ainda pretendia segurá-lo. Então cerrou os dentes e ordenou: continuem recuando. Fuguki Suikazan não esperava que Yuga Tokuhiro lançasse um ataque tão desesperado. Valorizando muito a própria vida, ele finalmente permitiu o avanço. Observando Yuga Tokuhiro fugir para longe, Fuguki Suikazan, enquanto reclamava que Kushimaru Kuriarari e os outros do outro lado eram muito lentos, ainda ordenou que seus homens o perseguissem. No entanto, após a ordem ser dada, ninguém se moveu, incluindo Raiga Kurozuki e os outros dois espadachins, todos o olhavam com desprezo. Fuguki Suikazan, enfurecido e humilhado, brandiu sua espada longa sameada ferozmente, batendo-a contra a parede do vale, criando uma grande cratera. Os outros ninjas, vendo isso, engoliram em seco e seguiram na direção de onde Yuga Tokuhiro havia fugido. Eles certamente não ousavam confrontar Fuguki Suikazan de verdade. Ao ver seus subordinados partirem, Fuguki Suikazan lançou um olhar feroz para Raiga Kurozuki e os outros dois. Entre os três, Jinpachi Munashi soltou uma risada estranha e também o seguiu. Os dois restantes apenas olharam para Fuguki Suikazan antes de seguirem os passos de Jinpachi Munashi. Os três, naturalmente, não tinham medo de Fuguki Suikazan. Isso se devia principalmente ao fato de a missão ter sido designada pessoalmente pelo terceiro Mizukage. Eles precisavam completá-la. Caso contrário, embora Fuguki Suikazan, como responsável, fosse punido, eles também não escapariam impunes. Capítulo 188. Depois que todos foram embora, Fuguki Suikazan finalmente soltou um suspiro. Ele havia perdido muita reputação naquele dia. Precisava obter o Byakugan em seguida. Caso contrário, definitivamente não conseguiria responder por ele quando retornasse. Ele olhou para as profundezas do vale. Por que Kushimaru Kuriarari e os outros ainda não tinham saído? Kushimaru Kuriarari e seu grupo também estavam passando por dificuldades. Embora a força de Yuga Shin fosse considerável, ele não era páreo para os três juntos, sem mencionar que tinham mais de uma dúzia de subordinados ajudando. No entanto, Yuga Shin era experiente. No momento em que viu os ninjas de Kirigakuri, soube do perigo e entendeu que estava condenado naquele dia. Então, adotou o que parecia a tática mais inútil, mas na verdade a mais demorada, liderou seus três subordinados pela encosta de um penhasco. Então, os quatro, de suas posições elevadas, atacaram os ninjas de Kirigakuri que avançavam. Embora o clã Yuga não fosse habilidoso em ninjutsu, havia vários métodos para ataques de longo alcance, ferramentas ninja, pedras e até mesmo selos explosivos. A resposta de Yuga Shi foi muito correta. Kirigakuri, apesar de ter uma clara vantagem, não queria que seus subordinados corressem o risco de sofrer baixas ao atravessar o vale. Então, Kushimaru Kuriarari decidiu derrotar os quatro antes de ir apoiar a entrada do vale. Yuga Shin, vendo que Kirigakuri havia caído em sua armadilha e seu objetivo tático havia sido alcançado, não estava mais ansioso. Começou a brincar de gato e rato com os ninjas de Kirigakuri. Kushimaru Kuriarari e seu grupo temiam que Yuga Shin escapasse. Eles queriam uma aniquilação completa. Na verdade, Yuga Shin também temia que eles fossem apoiar a entrada do vale. Ele esperava que Yuga Tokuhiro conseguisse escapar com sucesso. Como um Jounin de elite do clã Yuga, cuja força só perdia para o patriarca Yuga Tokuhiro, a habilidade de combate individual de Yuga Shin superava a de Kushimaru Kuriarari e seus companheiros. As habilidades do clã Yuga não podiam ser anuladas por uma única espada ninja. Kushimaru Kuriarari e os outros dois, após a subestimação inicial, tornaram-se cautelosos. Nenhum deles ousou dizer algo como: eu lido com ele, você vai apoiar Fuguki Suikazan. Finalmente, somente depois que Kushimaru Kuriarari e seu grupo mataram todos os três subordinados de Yuga Shin, eles se recuperaram da raiva e ordenaram às pressas que seus subordinados fossem apoiar Fuguki Suikazan. Quanto aos três, eles ainda estavam cercando e matando Yuga Shin, que corria como um rato. A face dos 7 espadachins ninja estava completamente perdida. Eles tinham que lavar essa humilhação com a vida de Yuga Shin. Pode-se dizer que Yuga Shin havia cumprido sua missão brilhantemente. Ele havia avisado Yuga Tokuhiro a tempo. Contido 3 dos 7 espadachins ninja e os ninjas de Kirigakuri no topo de ambos os penhascos e também atrasado significativamente a chegada de outros reforços de Kirigakuri. Quando Fuguki Suikazan esperava impacientemente na entrada do vale, ele finalmente viu um grupo de ninjas de Kirigakuri avançando. Onde estão Kushimaru Kuriarari, Akebino Jinin e Juzou Biva? Fuguki Suikazan estava claramente surpreso e descontente por os três não terem aparecido. Os ninjas de Kirigakuri pareceram envergonhados. Um deles disse: eles ainda estão caçando aquele Jounin de elite do clã Yuga. Ao ouvir isso, Fuguki Suikazan quase tossiu sangue. Você levou mais de uma dúzia de pessoas para lidar com 4 indivíduos, e ainda não resolveu nenhum deles? Chega de esperar. Vocês sigam-me e persigam. Depois de dizer isso, Fuguki Suikazan liderou cerca de uma dúzia de homens em perseguição. O que Fuguki Suikazan não sabia era que antes deles partirem, a cerca de 2 quilômetros de distância, outra pessoa também havia partido, seguindo os passos dos ninjas Yuga e Kirigakuri. Essa pessoa era precisamente Ishiro. Inicialmente, Ishiro se escondera bem longe, só ousando se aproximar quando a batalha entre os ninjas de Kirigakuri e Yuga estava no auge. Mas no final, Ishiro usou apenas seu ninjutsu sensorial a 2 quilômetros de distância para monitorar a mudança nos números ali. Inicialmente, quando detectou que o número de ninjas Yuga estava diminuindo, Ishiro pensou que eles não conseguiriam escapar.
Se o clã Hyuga não conseguisse atravessar o vale, Ishiro não conseguiria fazer muita coisa contra tantos ninjas de Kirigakuri. No momento em que Ishiro estava pensando se deveria ajudar os Hyuga, Fubuki Suikazan, o covarde, recuou. Ishiro torceu os lábios. De fato, ele ainda era o mesmo Fubuki Suikazan que ele lembrava da história original. Após a partida do grupo de Hyuga Tokuhiro, Ishiro também o perseguiu. O alcance de percepção de Ishiro era limitado, e ele também não conseguia detectar o que estava acontecendo no vale. Embora achasse estranho que o outro grupo de ninjas de Kirigakuri ainda não tivesse chegado, Ishiro tinha mais medo de perder o rastro de Hyuga Tokuhiro. O clã Hyuga era composto exclusivamente por ninjas de Taijutsu, e sua velocidade não era lenta. Além disso, os ninjas que conseguiram escapar do cerco eram todos elites entre elites. Então, inicialmente, o grupo de Hyuga Tokuhiro estava aumentando a distância entre eles e os ninjas de Kirigakuri. No entanto, Raiga Kurozuki posteriormente liberou seu poder. Ele conseguiu desacelerar todo o grupo de Hyuga Tokuhiro, assediando-os continuamente com sua velocidade superior. Embora os ninjas de Kirigakuri atrás ainda não conseguissem alcançá-lo, pelo menos o clã Hyuga não conseguia mais se afastar. Nesse ponto, se Hyuga Tokuhiro tivesse ordenado diretamente a 2 ou 3 Jounin que amarrassem Raiga Kurozuki, os outros poderiam naturalmente ter escapado facilmente. Mas ele claramente havia sido provocado por Raiga Kurozuki e perdeu a razão, esquecendo-se de pensar nisso. E embora seus subordinados pudessem ter pensado nisso, talvez ninguém estivesse disposto a ficar para trás para cobrir a retirada, então, surpreendentemente, ninguém propôs esse método. No final, o grupo ainda estava enredado pela nova força liderada por Fubuki Suikazan. À beira da vida e da morte, Hyuga Tokuhiro finalmente reagiu, ordenando que todos os membros da família secundária ficassem para trás e cobrissem a retaguarda, enquanto ele próprio escolheu fugir sozinho. Para ser honesto, naquele momento, essa decisão era definitivamente a certa. Pelo menos ele ainda tinha esperança de escapar. Mas os membros da família secundária também eram humanos. Eles também tinham seus próprios pensamentos. Embora por hábito todos ainda optassem por obedecer à ordem, quando chegou a hora de obstruir os perseguidores, eles não se esforçaram tanto quanto Hyuga Shin. Eles seguraram os 4 7 espadachins ninja, incluindo Fubuki Suikazan, mas deixaram pelo menos 10 Jounin passarem para perseguir Hyuga Tokuhiro. Fubuki Suikazan queria prosseguir porque temia que seus subordinados não se esforçassem ao máximo, especialmente por estarem enfrentando o patriarca do clã Hyuga. Embora o desempenho de comando de Hyuga Tokuhiro fosse fraco, sua força individual era inegavelmente formidável. Para evitar que seus subordinados relaxassem, Fubuki Suikazan cerrou os dentes e gritou: "Quem quer que receba o Byakugan, recomendarei ao Lord Mizukage que o entregue para ele usar." O efeito das palavras de Fubuki Suikazan foi óbvio. A dúzia de ninjas que o perseguiam lentamente avançou repentinamente na direção em que Hyuga Tokuhiro havia fugido, como se tivessem sido injetados com sangue de galinha. Ao longe, Ishiro sorriu levemente. Depois de tanto esperar, a oportunidade finalmente havia chegado. Ishiro usou a técnica da pedra leve, pesada para seguir lentamente atrás da dúzia de ninjas de Kirigakuri que os perseguiam, e sua velocidade aumentou, diminuindo gradualmente a distância entre eles. Nesse ponto, Ishiro não tinha mais tanto medo de ser descoberto pelo Byakugan de Hyuga Tokuhiro, porque hoje, Hyuga Tokuhiro tinha que morrer. Afinal, Hyuga Tokuhiro era um Jounin de elite. Embora tivesse sido alvo de ataques pesados antes, e sua resistência e consumo de chakra fossem imensos, sua velocidade ainda era superior à dos ninjas de Kirigakuri. Além disso, com o Byakugan, não era fácil para Kirigakuri cercá-lo. E embora houvesse originalmente mais de uma dúzia de ninjas de Kirigakuri em perseguição, depois de perseguir por um curto período, vários ninjas que não tinham velocidade suficiente desistiram. No final, apenas 8 pessoas se agarraram persistentemente a Hyuga Tokuhiro. Além disso, esses 8 eram muito experientes em combate. Eles se espalharam por várias posições, perseguindo-os e atacando-os à distância com shurikens. Com o Byakugan de 360 graus e sem ponto cego, Hyuga Tokuhiro naturalmente nem precisava virar a cabeça para desviar facilmente dessas shurikens. Mas ao fazer isso, sua velocidade não aumentava e com o passar do tempo, sua resistência também começou a diminuir. No final, Hyuga Tokuhiro foi forçado a tomar a decisão de lutar. 8 Jounin, embora em número muito superior, sua força individual não era algo com que pudessem se comparar. Embora seu consumo de energia fosse grande, o deles também não seria pequeno. Hyuga Tokuhiro sentiu que ainda tinha forças para lutar. A realidade foi como ele esperava. Ele de fato ainda tinha forças para lutar. Diante do cerco de 8 Jounin, ele contra-atacou com sucesso 4 deles, ao mero custo de consumir uma quantidade enorme de chakra e resistência. Ele não sofreu um único ferimento. Mas foi justamente por não ter sofrido ferimentos que os 4 ninjas de Kirigakuri que o cercavam não desistiram. Porque, sendo experientes, sabiam que o patriarca Hyuga era claramente um amador em batalhas de vida ou morte. Nessa situação, sofrer ferimentos leves era claramente melhor do que consumir chakra e energia. E Hyuga Tokuhiro, em diversas ocasiões, desperdiçou uma grande quantidade de rotação de chakra apenas para evitar ferimentos. Finalmente, em outra rodada de ataque e defesa, Hyuga Tokuhiro, devido à sua baixa resistência, revelou uma abertura, e seu olho direito foi arrancado diretamente por um ninja de Kirigakuri. A dor intensa da perda do olho direito deixou Hyuga Tokuhiro louco. Ele atacou desesperadamente com as palmas das mãos, fazendo com que outro ninja de Kirigakuri, incapaz de se esquivar a tempo, morresse sob suas mãos. Naquela época, ainda restavam 3 ninjas de Kirigakuri. Se os 3 cooperassem, o ferido e debilitado Hyuga Tokuhiro certamente morreria, e Kirigakuri teria grandes chances de obter outro Byakugan. No entanto, o ninja de Kirigakuri que havia obtido o Byakugan não demonstrou qualquer hesitação e decidiu recuar imediatamente. Os outros 2 ficaram furiosos instantaneamente.
Um deles xingou em voz alta, ao seu desgraçado. Apesar de xingarem, eles não hesitaram e também seguiram os passos de Ao partindo. Não havia escolha, entre os três, Ao era originalmente o mais forte. Com a partida dele, os dois restantes, também no limite de suas forças, não eram necessariamente páreos para Hyuga Tokuhiro. Assim que os três partiram, Hyuga Tokuhiro cambaleou e quase caiu. Mas se forçou a permanecer de pé porque, na visão do seu Byakugan, ainda havia um inimigo escondido nas sombras. Ishiro caminhou lentamente na frente de Hyuga Tokuhiro. Olhando para Ishiro, vestido como um Anbu de Konoha, Hyuga Tokuhiro franziu a testa profundamente e perguntou: "Quem é você?" Ele não acreditava que Ishiro fosse um Anbu. Se fosse, não teria permitido que Kirigakure obtivesse o Byakugan naquele momento. Embora o relacionamento do clã Hyuga com os superiores de Konoha não fosse bom nos últimos anos, e a Anbu pudesse vê-lo morrer, perder um Byakugan era uma ameaça grande demais para Konoha. A Anbu não toleraria que um Byakugan se espalhasse. Ishiro também sabia disso, mas algumas palavras de provocação ainda poderiam ser ditas. O clã Hyuga é covarde demais. É hora de aceitar a mudança. Após a sua morte, o mestre cuidará do futuro do clã Hyuga. Fique tranquilo, nas mãos do mestre, o clã Hyuga só trará glória. Ishiro falava como um vilão, divagando com essas palavras inexplicáveis. Após falar, enquanto Hyuga Tokuhiro ponderava inconscientemente o significado das palavras ambíguas de Ishiro, que há muito tempo havia ativado seu método de estimulação de liberação de relâmpago, rapidamente se aproximou de Hyuga Tokuhiro e, rápido como um raio, arrancou seu olho esquerdo restante. Ao mesmo tempo, sua outra mão sacou uma kunai e, com um leve golpe, acabou com a vida de Hyuga Tokuhiro. Pegando um frasco pré-preparado contendo solução nutritiva, Ishiro colocou o Byakugan dentro e o selou com um jutsu de selamento. Após terminar, Ishiro carregou o cadáver de Hyuga Tokuhiro nos ombros e o carregou por mais algumas horas em direção ao acampamento do clã Hyuga. Finalmente jogou o corpo de Hyuga Tokuhiro em um caminho frequentemente usado por ninjas da patrulha de Konoha. Depois de lidar com tudo isso, Ishiro então ativou a técnica da rocha leve, pesada e deixou a terra problemática do país dos redemoinhos. Ishiro teve a chance de tomar o Byakugan na mão de Ao antes, mas não o fez. Da mesma forma, se o corpo de Hyuga Tokuhiro fosse trazido de volta para a vila também poderia obter certas informações dele, mas Ishiro também não o fez. Porque Ishiro esperava que este incidente de roubo de Byakugan não envolvesse ele ou Iwagakure. Ishiro já havia aparecido diversas vezes. Embora estivesse sempre vestido como um Anbu de Konoha, Ishiro agia sempre que aparecia. Se Kirigakure e Konoha soubessem que uma terceira pessoa havia intervindo, poderiam obter informações sobre Ishiro a partir de algumas das pistas que ele deixou. Ishiro esperava que nem Konoha nem Kirigakure o notassem. Contanto que não se sentassem juntos e discutissem as coisas com calma, suas palavras pouco claras tinham grande probabilidade de fazê-los ignorar o papel de Ishiro naquilo. Capítulo 189. Os acontecimentos subsequentes se desenrolaram exatamente como Ishiro esperava. O corpo de Hyuga Tokuhiro foi rapidamente descoberto por ninjas de patrulha. Apenas aqueles que o encontraram eram do clã Uchiha. Isso ocorreu porque o local onde Ishiro havia deixado o corpo de Hyuga Tokuhiro era próximo ao acampamento do clã Uchiha. Uchiha Akira, um Jounin de elite do clã Uchiha, descobriu o corpo de Hyuga Tokuhiro enquanto patrulhava com 3 subordinados de seu clã. Como Ishiro não havia feito nem a mais simples limpeza, o grupo de Uchiha Akira sentiu o cheiro de sangue de Hyuga Tokuhiro de uma grande distância. Os 4 Uchiha imediatamente adotaram uma formação de combate e se aproximaram rápida e cautelosamente do local onde se encontrava o corpo de Hyuga Tokuhiro. Os 4 reconheceram sua identidade quase no instante em que viram o cadáver. Uchiha Akira disse com a voz trêmula: "É o patriarca do clã Hyuga, Hyuga Tokuhiro." O clã Hyuga era um grande clã, não mais fraco que o clã Uchiha. Embora Uchiha Akira, como outros membros, fosse arrogante, ele também entendia que Hyuga Tokuhiro era uma figura proeminente cuja força e status eram comparáveis aos do seu próprio líder de clã, Uchiha. Agora, o corpo de uma figura tão proeminente surgira diante dele sem qualquer aviso. Uchiha Akira achou difícil aceitar por um momento. Além disso, Uchiha Akira sabia que o clã Hyuga também era o maior concorrente do clã Uchiha. No coração do clã Uchiha, Hyuga Tokuhiro era o maior rival do líder do clã, Uchiha na disputa pelo cargo de 4º Hokage. Agora que o corpo de Hyuga Tokuhiro apareceu perto do acampamento do clã Uchiha, a primeira reação de Uchiha Akira foi: será que o líder do clã fez isso? Mas Uchiha Akira rapidamente percebeu que isso era impossível. Primeiramente, como Uchiha, ele conhecia o orgulho do líder de seu clã. Uchiha não recorreria a tais meios para tomar a posição de Hokage. Em segundo lugar, ele, Uchiha Akira, era um membro-chave da principal facção guerreira do clã Uchiha. Se Uchiha não tivesse realmente como alvo Hyuga Tokuhiro, certamente teria trazido ajudantes de confiança como eles para garantir o sucesso. E na noite passada, ele estava com Fugaku e os outros, e ninguém havia saído do acampamento. Por fim, se Uchiha não tivesse realmente feito isso, ele não teria jogado o corpo de Hyuga Tokuhiro aqui. Entretanto, se até mesmo ele, um Uchiha, suspeitasse do líder de seu clã, o que os outros pensariam? Enquanto a mente de Uchiha Akira estava em turbulência, uma voz chegou aos seus ouvidos: "Tio Akira, o Byakugan." Uchiha Akira ficou surpreso. Certo, Hyuga Tokuhiro é da família principal Hyuga. Se um membro da família principal Hyuga morrer, o que acontece com o Byakugan? Embora as pálpebras claramente afundadas de Hyuga Tokuhiro já indicassem o resultado, Uchiha Akira ainda disse com um tremor: "Shizui, vá verificar se o Byakugan de Hyuga Tokuhiro ainda está lá." Isso mesmo, um dos 3 subordinados liderados por Uchiha Akira era ninguém menos que o gênio mais brilhante do clã Uchiha na época, Shizui Uchiha.
Shizui tinha menos de 10 anos. Embora ocupasse o posto de genin, sua força já havia atingido o nível de Chunin. Além disso, influenciado pela guerra, Shizui já havia despertado seu Sharingan. Shizui, ainda um garoto, foi até Hyuga Tokuhiro para examinar suas órbitas oculares. Então se levantou, balançou a cabeça para Uchiha Akira e disse: "O Byakugan se foi." Respirando fundo, Uchiha Akira murmurou: "O que se foi foi. Que bom que eles se foram." Nesse ponto, Uchiha Akira se acalmou. Hyuga Tokuhiro já estava morto. O assassino havia colocado o corpo de Hyuga Tokuhiro perto do acampamento do clã Uchiha, naturalmente para incriminar o clã Uchiha. Mas embora Uchiha não tivesse um motivo para matar Hyuga Tokuhiro, ele não tinha absolutamente nenhum motivo para roubar o Byakugan. A perda do Byakugan foi uma grande perda para Konoha, mas para os Uchiha, poderia até reduzir algumas suspeitas. Dado o orgulho dos membros Uchiha, ninguém imaginaria que os Uchiha cobiçariam o Byakugan. "Shizui, você é rápido. Volte e informe o senhor patriarca", instruiu Uchiha Akira Shizui. Ele próprio tinha que ficar ali e vigiar o corpo de Hyuga Tokuhiro. Entre os 3 restantes, a velocidade de Shizui superava em muito a de seus 2 companheiros de equipe. Sim. Após reconhecer, Shizui retornou ao acampamento o mais rápido que pôde para se reportar ao Uchiha. Observando Shizui desaparecer rapidamente, Uchiha Akira sentiu, muito satisfeito com o talento de Shizui. O único defeito de Shizui era ser muito simplório e gentil. Shizui realmente acreditava naquela coisa de vontade do fogo usada para enganar civis. Ele ainda teria que guiar Shizui adequadamente no futuro para evitar que ele se desviasse. Logo, Uchiha chegou. Ao mesmo tempo, ele trouxe um grande grupo de pessoas, a maioria ninjas vestindo trajes do clã Uchiha, e também um pequeno número de ninjas nascidos na civilização. Entre os ninjas não Uchiha, uma pessoa se destacava. Essa pessoa usava uma máscara de animal e estava vestida como Ambu. Era precisamente Ei, enviado por Danzou para se comunicar com Uchiha Numeri. Quando Shizui retornou ao acampamento para entregar a mensagem, Ei também estava no posto de comando. Ao ouvir a notícia da morte de Hyuga Tokuhiro, a primeira reação de Ei foi que Uchiha havia cometido o crime. Mas depois de ver a reação de Uchiha, esse pensamento vacilou. Pensando ainda que estivera no acampamento Uchiha nos últimos dias, se Uchiha tivesse feito alguma ação importante, certamente não lhe teria passado despercebida. Só então ele parou temporariamente de suspeitar de Uchiha. Então o segundo suspeito de Ei era seu mestre, Danzou. Afinal, uma abordagem tão direta era bem típica de Danzou. Mas desta vez, Ei a dispensou ainda mais rápido do que antes, porque se Danzou fizesse um movimento, ele não deixaria de trazê-lo junto. Mesmo que ele não o tivesse trazido, ele lhe teria dado a missão de monitorar o clã Uchiha. Então Shizui mencionou o Byakugan desaparecido. Assim como Uchiha Akira havia imaginado, ao saber que o Byakugan também havia desaparecido, o Uchiha caiu diretamente para além do top 5 na lista de suspeitos de Ei. Se o motivo fosse o Byakugan, então os ninjas inimigos seriam os culpados mais prováveis. Após chegar ao local, Ei inspecionou o corpo de Hyuga Tokuhiro antes que Uchiha pudesse. Então ele se levantou e disse a Uchiha, patriarca Uchiha, por favor, informe o clã Hyuga. Embora Uchiha estivesse insatisfeito com a atitude de Ei, ele também não queria se envolver muito no assunto. Então, enviou o esquadrão de Uchiha Akira diretamente ao acampamento Hyuga para informar o clã Hyuga. Quando o clã Hyuga ouviu a notícia da morte de seu patriarca, deixando seus pensamentos internos de lado por enquanto, o conflito entre os Hyuga e os Uchiha também foi deixado de lado. De qualquer forma, com a morte de um membro importante da família, eles não conseguiram nem encontrar alguém no acampamento Hyuga para assumir o comando. Mesmo que os Hyuga quisessem iniciar um conflito com os Uchiha, não conseguiriam. Primeiro vamos falar sobre o lado de Kerigakure. Após uma batalha acirrada, Fubuki Suikaze e os outros finalmente lidaram com a dúzia de membros do ramo Hyuga da família. Infelizmente, 3 deles ainda conseguiram escapar. Isso deixou Fubuki Suikaze muito irritado. Se Kushimaru Kuriarari e seus 2 companheiros tivessem chegado a tempo, aqueles poucos membros do ramo Hyuga da família não teriam conseguido escapar. Felizmente, antes do amanhecer, os homens que ele havia enviado para perseguir Hyuga Tokuhiro retornaram. Ao ver o Byakugan na mão de Ao, Fubuki Suikaze finalmente respirou aliviado. Finalmente, algo dera certo. Contanto que o Byakugan fosse obtido, tudo poderia ser explicado. Até mesmo sua própria retirada poderia ser descrita como uma retirada estratégica. De qualquer forma, como responsável por esta operação, seu objetivo final foi alcançado. E os contratempos no plano podem ser inteiramente atribuídos a Kushimaru Kuriarari e seus 2 companheiros. Para estabilizar sua posição, Fubuki Suikaze manteve sua promessa e propôs ao terceiro Mizukage deixar Ao, o ninja que havia tomado o Byakugan, usá-lo. Essa viagem, embora não tenha começado bem, teve um bom resultado no final. Ishiro obteve o Byakugan com sucesso, e sua compreensão do ninjutsu de nível S olho da mente ficou mais clara. Além disso, ele estava confinado na vila há muito tempo, e finalmente poder sair para tomar um pouco de ar fresco era incrivelmente bom. No entanto, tendo saído com tanta dificuldade, Ishiro não queria voltar tão cedo. Depois de voar em alta altitude sobre a terra dos Sedemoinhos por um tempo, Ishiro parou. Após identificar sua direção, Ishiro voou em direção ao local original de Uzushogakure. Os jutsus de selamento do clã Uzumaki haviam sido saqueados por Onoki e os outros. Uzushogakure certamente não teria muitos objetos de valor sobrando. Mas Ishiro ainda queria ir ver, observar aquela vila ninja cuja destruição ele se sentia, de certa forma, responsável. Além disso, a história original mencionava um lugar onde o clã Uzumaki guardava as máscaras do selo Shinigami. Ishiro também queria tentar a sorte para ver se conseguia encontrá-las. Claro, a descrição na história original não era clara.
Ishiro sentiu que este templo da máscara provavelmente havia sido movido por Konoha. Provavelmente estava agora na Terra do Fogo. Ishiro achava que Namikaze Minato, sem a máscara do selo do Ceifador da Morte, provavelmente não conseguiria aprender o selo do Ceifador da Morte. Um selo de nível tão alto não poderia ser alcançado simplesmente desenhando runas de selamento. Também deveria envolver muito conhecimento sobre jutsus e almas de invocação. Ishiro sentiu que a dificuldade do selo do Ceifador da Morte, Shikifugen, ainda deveria ser maior que a do selo Reino do Fogo de classificação S. Por ter vivenciado o incidente de Jashin, Ishiro estava um tanto curioso sobre seres do tipo Ceifador. Por isso, ele queria ver se havia algo semelhante nas ruínas do clã Uzumaki. A localização de Uzushogakure foi fácil de encontrar. O mapa de Ishiro tinha marcações detalhadas deste lugar. Após descer do céu para Uzushogakure, o olho da mente de Ishiro lhe revelou que havia pelo menos 3 flutuações de chakra a 100 metros dele. Isso surpreendeu Ishiro um pouco. Ainda havia membros do clã Uzumaki por perto? Mas Ishiro descartou imediatamente essa hipótese. Por nenhuma outra razão além dos níveis de chakra desses 3 indivíduos serem muito baixos. Provavelmente são apenas pessoas tentando a sorte, como eu. Ishiro não queria se envolver com aqueles ninjas desonestos agora. Então, ele formou selos de mão e um jutsu de fogo gigante foi lançado em direção ao céu. Ishiro lançou um jutsu de fogo de nível B, e era um jutsu de fogo de nível B com maior produção de chakra. Uma grande lâmina de chamas avançou em direção ao céu acima do antigo Uzushogakure e então se espalhou radialmente no ar. A cobertura total do jutsu de fogo alcançava centenas de metros. Ishiro acreditava que qualquer pessoa em Uzushogakure seria capaz de vê-lo. Vendo esse jutsu de fogo, qualquer ninja desonesto com alguma inteligência deve entender a intenção de Ishiro de limpar a área. Com certeza, depois de lançar o jutsu de fogo, Ishiro concentrou sua atenção no olho da mente e sentiu que num raio de 200 metros, 7 ou 8 ninjas, incluindo as 3 fontes de chakra originais, estavam fugindo rapidamente de Ishiro. Ishiro sorriu, ignorou-os e, em vez disso, ativou seu ninjutsu sensorial para realizar uma varredura de maior alcance, para ver se ainda havia algum indivíduo teimoso. Capítulo 190. Embora o ninjutsu sensorial de Ishiro pudesse cobrir uma grande área, ainda não era capaz de abranger toda Uzushogakure de uma só vez. Assim, Ishiro começou a explorar as ruínas desta vila desabitada. De vez em quando, Ishiro usava seu ninjutsu sensorial para verificar os arredores. Isso poderia ser considerado um hábito que Ishiro desenvolveu ao longo de seus anos como ninja, um sinal de que ele gradualmente se alinhava com este mundo. E veja só, ele realmente encontrou uma teimosa. Ishiro não conseguiu evitar uma risada. Existe mesmo alguém que não tenha medo da morte? Ishiro estava prestes a encerrar seu ninjutsu sensorial, mas foi pego de surpresa. A fonte de chakra que estava parada, ao ser detectada por Ishiro, começou a se mover rapidamente em direção aos arredores da vila. Ishiro piscou. Seria coincidência? Tendo transmigrado por tanto tempo, Ishiro naturalmente não pensaria que fosse mera coincidência. Pensar assim era apenas o humor autodepreciativo de Ishiro. Originalmente, Ishiro não estava particularmente interessado nessa pessoa. Contanto que a outra parte se escondesse obedientemente e não causasse problemas, Ishiro não ficaria louco o suficiente para matá-la. Como o nível de chakra do oponente era, no máximo, Chunin, o poder de combate dessa pessoa, medido pela força de um ninja rebelde, era equivalente ao de um genin mais forte de uma grande vila ninja. Excluindo o genin de Konoha. O ninja dessa força não representava nenhuma ameaça para Ishiro. Ishiro não lhes daria atenção. Mas a fuga do outro grupo despertou o interesse de Ishiro. Ishiro também conhecia ninjutsu que permitia sentir a presença do inimigo. Ele havia aprendido ninjutsu antissensorial há muito tempo. No entanto, o ninjutsu que Ishiro aprendeu precisava ser lançado com antecedência. Em outras palavras, se um inimigo usasse secretamente o ninjutsu sensorial em Ishiro, este não seria capaz de detectá-lo. Somente quando Ishiro suspeitasse que alguém pudesse estar usando o ninjutsu sensorial nele, ele lançaria o ninjutsu antissensorial antecipadamente. Isso limitava bastante a usabilidade desse ninjutsu antissensorial. Claro, agora que Ishiro havia completado o desenvolvimento de sua Kekkei Genkai, a liberação de porcelana, seu nível de chakra já havia aumentado. Assim como Minazuki Kyu que ele havia encontrado naquela época, Ishiro também reagiria a sondas de chakra de nível inferior. Voltando ao assunto, se esse ninja desgarrado em fuga tivesse apenas lançado um ninjutsu antissensorial com antecedência como Ishiro, isso seria uma coisa. Mas se o oponente tivesse dominado o ninjutsu sensorial passivo, isso seria impressionante. Porque Ishiro, tendo lido todo o catálogo de ninjutsu de Vagakure, sabia muito bem que Vagakure não possuía nenhum ninjutsu similar. Que ganho inesperado! Tentando fugir? Ishiro zombou, então ativou seu método de estimulação de liberação de relâmpagos e perseguiu a uma velocidade muito superior à do outro grupo. Em pouco tempo, Ishiro alcançou o ninja rebelde. Àquela altura, o outro grupo ainda nem havia escapado das fronteiras de Uzushogakure. Ishiro avaliou cuidadosamente o ninja que havia encurralado. Tinha cerca de 20 e poucos anos, não usava o traje padrão de uma vila ninja, nem a faixa de cabeça típica da vila. Estava totalmente equipado com uma espada longa, uma bolsa de ferramentas ninja, etc. Seu traje indicava que ele era um ninja. O ninja desonesto comum, Ishiro confirmou a identidade da pessoa. Olhando para aquele ninja rebelde que o encarava com uma expressão grave, as mãos segurando a espada, Ishiro não tinha intenção de atacar diretamente. Em vez disso, falou em tom de negociação. Você estaria disposto a aceitar uma troca, excelência? Não havia como evitar.
Ishiro não tinha certeza se o outro lado escolheria uma luta mutuamente destrutiva no final. Se ele atacasse de frente desde o início e o outro lado destruísse diretamente o registro de ninjutsu, ou simplesmente não tivesse registro de ninjutsu, Ishiro sofreria uma grande perda. Ao ouvir Ishiro dizer isso, o homem pareceu soltar um suspiro de alívio, não tão tenso quanto antes. Afinal, fosse a velocidade impressionante que Ishiro acabará de exibir ou o jutsu de fogo que ultrapassava em muito o nível B que ele havia lançado ao chegar em Uzumaki. Ambos indicavam que a força de Ishiro superava em muito a sua. No entanto, a mudança de abordagem de Ishiro foi um pouco abrupta, nada parecida com a atitude de uma pessoa forte falando com uma mais fraca. Então, este ninja rebelde, incapaz de reagir imediatamente, manteve uma expressão grave, sem ousar falar. Ishiro sorriu e disse deliberadamente: parece que ainda preciso demonstrar minha força antes que possamos negociar. Muito bem. Ao ouvir Ishiro dizer isso, o ninja desonesto subconscientemente quis falar e detê-lo, mas sentiu que isso pareceria muito culpado, então hesitou por um momento. Foi justamente essa hesitação que permitiu que o ninjutsu de Ishiro fosse lançado. Sob o olhar perplexo do ninja rebelde, Ishiro formou 6 selos de mão em cerca de 1 segundo. Liberação de fogo, técnica da grande bola de fogo. Ishiro lançou diretamente uma grande bola de fogo com um diâmetro de até 20 metros. No entanto, sob o controle deliberado de Ishiro, a velocidade desta grande bola de fogo não era alta. Ishiro não queria matar a pessoa diretamente. Mas a cena que se seguiu surpreendeu Ishiro. Este ninja rebelde, que estivera sob a observação do olho da mente de Ishiro o tempo todo, após um breve momento de pânico, imediatamente liberou todo o seu chakra e desviou para o lado em sua velocidade máxima. Essa ação estava dentro das expectativas de Ishiro. Não havia nada de surpreendente nisso. No entanto, a quantidade de chakra que essa pessoa acabará de liberar não era mais o nível Chunin que Ishiro havia sentido anteriormente, mas havia atingido genuinamente o nível Jounin. O ninjutsu sensorial de Ishiro sempre foi muito preciso em julgar a força de um ninja, desde o nível Kage até o Genin, sem nunca cometer erros. Podia até sentir energia natural. Portanto, o ninjutsu sensorial era um dos poucos ninjutsu em que Ishiro podia alavancar sua vantagem de força mental. Por isso, Ishiro sempre esteve muito confiante nos resultados de detecção de seu ninjutsu sensorial e nunca suspeitou que uma discrepância tão grande pudesse ocorrer. Ishiro, pensando que o oponente havia escondido sua força intencionalmente, estava prestes a continuar a sondagem quando o oponente falou primeiro. Embora tivesse acabado de se esquivar da técnica da grande bola de fogo, ele também percebeu pela velocidade de ataque da mesma que Ishiro estava se segurando. Senhor, pare por favor. Estou disposto a aceitar a troca. Embora soubesse que definitivamente estaria em desvantagem na troca que se aproximava, a velocidade de selamento manual de Ishiro, de cerca de 6 selos por segundo, quase o assustou. Ishiro ainda estava com seu disfarce anterior da Anbu de Konoha e havia mudado deliberadamente a voz ao falar antes. Portanto, não foi surpresa que essa pessoa o chamasse de Sênior. Como a outra parte estava disposta a negociar, Ishiro também descartou a ideia de investigar mais. Depois de pensar por um momento, Ishiro perguntou: onde você obteve o ninjutsu antissensorial e o método para esconder o chakra? Vendo seu maior trunfo tão facilmente exposto por Ishiro, embora o homem estivesse um tanto perturbado, pois já estava mentalmente preparado, ele não perdeu foco. Em vez disso, respondeu diretamente: Senhor, encontrei um pergaminho na casa de um ninja de Uzumaki. Estes 2 ninjutsus estão gravados nele. Ishiro assentiu e disse: quero trocar por aquele pergaminho, a versão original. Você deveria ter memorizado o conteúdo, certo? Se não, pode fazer uma cópia agora. Senhor, eu já memorizei o conteúdo do pergaminho. No entanto, não sei o que o Senhor usará para a troca, perguntou o ninja desonesto, cautelosamente. Ishiro disse calmamente: fique tranquilo, já que é uma troca, será naturalmente justo. Eu já declarei o que quero. Você também pode declarar o que quiser. Ao ouvir Ishiro dizer isso, o homem ficou visivelmente aliviado. Contanto que Ishiro não forçasse a venda se fosse realmente uma troca justa, talvez hoje fosse um dia de sorte para ele. Claro, isso era uma condição para que Ishiro não voltasse atrás em sua palavra após a negociação ser concluída. Depois de pensar por um momento, o homem disse: Senhor, quero um jutsu de liberação de vento de ataque em grande área de nível B. Um jutsu de liberação de vento de ataque em alvo único de nível B. Um jutsu de liberação de fogo de nível B. Além de 3 jutsus de liberação de vento de nível C e 3 jutsus de liberação de fogo de nível C. Depois de declarar suas exigências, o ninja, com medo de que Ishiro não concordasse e achasse suas exigências excessivas, acrescentou: Senhor, esse pergaminho também contém vários outros ninjutsus. Ishiro não estava interessado em outros ninjutsus. Ishiro estava considerando se conseguiria atender às exigências que aquela pessoa havia levantado. Se ele tivesse pedido a liberação de água, seria simples. Se Ishiro não tivesse ninjutsu suficiente, ele poderia até mesmo completar a quantidade com ninjutsu que ele próprio havia desenvolvido. Mas liberação de vento e liberação de fogo não eram suas especialidades. A maior parte de sua coleção pertencia à vila, e a vila tinha regulamentos que proibiam o ensino de ninjutsus adquiridos da vila a ninjas de fora da vila. A liberação de fogo era administrável. A liberação de fogo de Rank B de Ishiro, a técnica de fogo do sábio da Fênix, foi obtida de um ninja de Tsunagakure quando ele estava na Anbu. Ishiro tinha o direito de dispor dela sozinho. Criar 3 jutsus de liberação de fogo de Rank C que não fossem trocados com a vila também não seria um grande problema. Mas a liberação de vento era estranha. Ishiro havia obtido 2 jutsus de liberação de vento de nível B da raiz e da Katsuki, mas ambos eram ninjutsus de área de efeito, não ninjutsus de ataque a alvo único. Quanto à liberação de vento de nível C, Ishiro tinha bastante, então não precisa se preocupar.
Vendo Ishiro permanecer em silêncio por um longo tempo, o ninja desonesto deu um passo para trás e disse em voz baixa: Sênior, se for difícil, posso pedir menos. Ishiro balançou a cabeça e disse: liberação de fogo não é problema, liberação de vento de rank C também não é problema. Mas para liberação de vento de rank B, eu só tenho 2 jutsus de liberação de vento de área de rank B que foram capturados de jounin de outros países. Quanto à liberação de vento de ataque de alvo único de rank B de uma vila, não tenho autoridade para lidar. Ao ouvir que Ishiro havia capturado jutsus de liberação de vento de nível B de jounin de outras nações, o homem ficou tão assustado que deu vários passos para trás. Mas ao ouvir a última frase de Ishiro, não só não pensou mais no assunto, como ficou radiante. Ishiro não estava disposto a trocar o ninjutsu de sua aldeia com ele, o que significava que Ishiro não planejava silenciá-lo depois. Isso também era bom para ele. Então, o ninja disse diretamente: sem problemas, já chega. 2 jutsus de liberação de vento com efeito em área também servem. Ishiro disse: encontre um lugar, eu vou anotar os ninjutsus. Vou te dar mais 2 ninjutsus de ataque de nível C. Durante o processo de gravação do ninjutsu, Ishiro começou a conversar com a outra parte. Você tem dupla natureza, fogo e vento? Ishiro sentiu um pouco de inveja ao perguntar isso. Fogo e vento eram ambos ninjutsus ofensivos poderosos e também podiam formar ninjutsus combinados, muito melhores que água e terra. O sênior entendeu errado. Eu tenho a natureza do fogo. Meu filho tem a natureza dupla do vento e do fogo. Estou preparando estes ninjutsus para o meu filho. Falando do seu filho, este ninja estava muito orgulhoso. Olhando para a expressão dele, o talento do filho deveria ser muito bom, provavelmente até superando o seu. Tendo um filho com talento superior ao de um jounin, era normal se orgulhar. Depois de pensar por um momento, Ishiro perguntou timidamente: quer saber quantos anos seu filho tem? Você já pensou em incorporá-lo a uma grande vila ninja? Ao ouvir isso, Ishiro ficou um tanto tentado. As principais vilas ninjas tinham uma educação muito sistemática e se esforçavam muito para formar ninjas talentosos. Se seu filho pudesse ingressar em uma grande vila ninja, isso certamente seria de grande benefício para o seu futuro. No entanto, ele era um ninja desonesto, afinal, e ninjas desonesto não era um bom termo aos olhos dos ninjas das principais vilas. E se os ninjas das vilas os atacassem? Ishiro pareceu perceber sua preocupação e acrescentou: tenho algum status na minha aldeia. Posso resolver os problemas de discriminação com os quais você está preocupado. Ao ouvir Ishiro dizer isso, a expressão do ninja rebelde ficou confusa por um momento. Então, ele finalmente se decidiu e disse: obrigado, sênior. Meu filho faz 3 anos hoje. Estou disposto a levá-lo para se juntar à sua aldeia. Um sorriso surgiu no rosto de Ishiro sob a máscara. Ele disse: muito bem, ainda tenho uma missão. Escreva uma carta de apresentação mais tarde, e você pode simplesmente levar seu filho para a minha aldeia. No entanto, preciso confirmar. Você tem algum ressentimento com alguma das principais vilas ninjas? Isso precisava ser confirmado. Caso contrário, se a outra parte fosse inimiga mortal de Vagakuri, Ishiro definitivamente não ousaria trazê-la de volta para a vila. Sênior, fique tranquilo. Não tenho ressentimentos com nenhuma grande vila ninja. Meu pai também era um ninja rebelde. Quando as 5 grandes nações foram estabelecidas, meu pai estava preocupado em se tornar bucha de canhão, então não se juntou a nenhuma vila ninja. Não somos ninjas desaparecidos de nenhuma vila importante, explicou rapidamente o ninja rebelde. Ishiro assentiu, não disse mais nada e após terminar de escrever o ninjutsu, escreveu uma carta de apresentação. Então pegou o pergaminho de ninjutsu dado pelo ninja e foi embora. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.